Bom, então boa tarde mais uma vez. Hoje é dia 3 de agosto de 2021. A gente está aqui na disciplina de Botânica Econômica. Hoje a gente vai falar de rede de sementes e a gente tem a nossa ilustre convidada, Bárbara Pacheco, aqui. Bem-vinda, Bárbara. Obrigada, Lívia. Obrigada, professora Maria Cristina, também, pela oportunidade, né? Satisfação conhecê-las, assim. Vim trocando pelo WhatsApp, né? Mas é sempre bom, né, poder conhecer, assim, pessoalmente, virtual, né, agora. Então, satisfação estar com vocês aqui. Obrigada pelo convite e boa tarde aí para os alunos também, para todo mundo presente, né? Então, começar um pouquinho me apresentando, meu nome é Bárbara, né? Boa tarde, Daniele, ela colocou aqui no chat. Boa tarde, boa tarde. Então, meu nome é Bárbara, eu sou bióloga de formação aqui pela Universidade de Brasília. Formei em 2010, já tem um tempinho. E entrei na universidade em 2005, né? Então eu demorei 5 anos para me formar e sair meio que amarrada da graduação. Eu não sei se vocês, em que semestre que vocês estão. Acho que você até tinha me falado, né, Lívia? Eu não me recordo. Varia um pouco, como eletiva, né? Tem gente de vários períodos aí. Massa. Então eu passei por todo esse caminho, né, da biologia aqui em Brasília. Entrei em 2005 realmente querendo ser bióloga e atuar na biologia. Então, após a graduação, eu fiz mestrado, aí pertinho, eu tive até amigos que formaram na UFOP, né? Eu fiz mestrado em Montes Claros, no norte de Minas, e fiz dentro da área de ecologia, né? Trabalhando com sementes nativas desde o mestrado. E na verdade, desde que eu me formei até hoje, e que dure assim o tempo que tiver que durar, eu trabalho com restauração ecológica e semente nativa, né? Então, é sempre legal trazer um pouquinho desse histórico acadêmico e dos caminhos da graduação, né? Porque isso vem muito culminar, explicar um pouquinho da trajetória que eu segui pós-formada, né? Então, durante a graduação, eu não sei se vocês também são assim, mas eu fui uma aluna muito inquieta, né? Também fiz essa disciplina na graduação, aqui na UNB também a gente tem. Mas essa parte econômica sempre não foi muito forte, né? Do curso de biologia aqui da UNB não é muito forte, né? Trazer esse pensamento um pouquinho econômico e de negócio, assim, né? Mas durante a graduação eu já vinha colhendo várias características minhas que talvez culminasse aí na empreendedora que eu sou hoje. Então, tive uma graduação bem quieta, bem assim, de tudo, eu fazia de tudo. Aqui em Brasília a gente chama a disciplina de módulo livre, né? Essas disciplinas que não são da nossa grade. E só para vocês terem noção, eu formei com 240 créditos, sendo que o obrigatório era 190. Então eu fiz muita disciplina, por ter essa mente um pouco inquieta demais, né? Então, durante toda a graduação eu trabalhei desde o meu segundo semestre e nunca trabalhei no ambiente acadêmico, eu nunca fui muito de dentro da universidade, né, de mergulhar nas atividades de laboratórios e tudo isso. Eu sempre trabalhei fora da universidade. E nisso eu era muito contraponto com os meus amigos da graduação, né? Porque todos desenvolviam basicamente atividades dentro dos laboratórios. E eu meio que sempre tinha essa vontade de sair, né? Então, depois que eu formei, eu fui entender por que essas características, né? E no que elas iriam culminar. Então, eu preparei uma apresentaçãozinha, Lívia, que aí eu trouxe esse histórico agora e agora eu entro na apresentação, que aí fica um pouquinho melhor a gente nortear o diálogo, pode ser? Ótimo. Você mesmo projeta aí? Projeto, pode deixar. Beleza. Aí eu só vou ficar sem ver vocês, mas aí qualquer coisa é só falar que eu Tá ok. eu ouço, tá bom? Então, a ideia é ser um bate-papo, né, gente? Então, no final, assim, eu vou fazer uma apresentação que não é longa,
E no final, realmente, eu não sei se tem essa dinâmica, né? Mas quem tiver dúvida ou curiosidade ou perguntas, eu fico à disposição, é para fazer uma troca mesmo, né? Então, vamos lá. Vocês estão vendo a apresentação? Ainda não, tá? Tem uma tela preta com pontinho amarelo na... É isso? Ah, é isso mesmo. Beleza. Então, já trazendo aí algo que representa talvez muito da minha personalidade, né? Um pensamento um tanto disruptivo. Então, eu trago esse primeiro slide aí realmente para trazer uma provocação que tem tudo a ver com a proposta da disciplina, da gente trazer experiências, né, que a gente tem hoje no ramo da restauração e das sementes nativas, mas muito trazendo de um lugar de onde eu vim, né, que foi alguém que tinha uma ideia. Eu atuava no ramo da pesquisa científica dentro da Embrapa, assim que eu formei, né, e mesmo dentro desse ramo que eu segui, assim, de pesquisa científica, depois do mestrado eu continuei trabalhando em laboratórios de pesquisa, com pesquisa mesmo com sementes nativas. Eu sempre meio que me senti assim, né, alguém muito só, com uma cabeça muito pulsante, mas de alguma forma não me realizando em todos os sentidos, né. Então, eu começo esse slide para trabalhar, para trazer essa questão de um local de fala. Muitas vezes a gente se sente assim com algumas características nossas e a gente tem que ver como repercutir isso da melhor forma na nossa vida profissional, né? Então, no início de tudo era assim que tudo acontecia, né? Um ponto, uma ideia, eu, né? E é legal quando eu penso assim, quando muita gente me pergunta, né? Onde que nasceu a empreendedora que eu hoje é a roupa que me veste, né? Eu digo que, na verdade, muito nasceu dessa frase. Então, um dia eu ouvi essa frase, não foi bom ouvir, mas na época, né, não foi bom, mas hoje eu até entendo o sentido dela, né? Então, que me falaram que eu era muito criativa e que talvez eu devesse só obedecer, né, a alguém, que eram isso que queriam de mim. Então, eu acho que aí nesse momento nasceu tudo que a gente vai conversar daqui para frente, que tem tudo a ver com negócios no ramo da conservação e preservação dos nossos biomas, né? Então, talvez nesse momento aí, quando eu ouvi essa frase, algo germinou ali em mim, porque eu realmente vi que eu tinha muito mais a oferecer e eu não conseguia só obedecer, né? Porque realmente eu era e sou, né? Me assumo assim agora, hoje, com muito mais força. É uma pessoa um tanto criativa e realmente inquieta, mas que talvez eu precisasse de um lugar para poder me realizar nesse sentido. E que não era no ambiente que eu estava, né? Então, aí nasceu talvez o que hoje eu fui chamada para conversar um pouquinho com vocês, que é o que hoje é o meu negócio, né? Que é a Verde Novo. Então, a Verde Novo, ela nasceu em 2016. Eu abri o CNPJ e desde 2016 a gente está aí nos definindo, né? Como Verde Novo, Sementes Nativas, que é um negócio um tanto diferente, assim. Ela vem de um local e de uma virada econômica que a gente está tendo no mundo de hoje, né? A gente não pode mais pensar e realizar as coisas como eram realizadas antigamente, que o mundo não nos cabe mais assim, né? Numa economia muito linear, né? Então, hoje a gente tem que ir para um lugar de repensar tudo que nos foi apresentado, para a gente tentar criar algo novo, que corrija e que traga novos conceitos em cima do que já foi desenvolvido no passado, né? Então, esse germinar da Verde Novo, ele veio muito conectado com esse ambiente da inovação, assim, que é repensar e trazer coisas novas, metodologias novas. Então, e como é que tudo começou, né, gente? É assim, eu não sei se quem aqui gosta de frutos e sementes, e restauração ecológica e estar em áreas naturais, né?
eu gostava muito dessa atividade, sempre gostei, desenvolvo isso. Dentro da Embrapa, eu trabalhava com pesquisa com sementes nativas. No mestrado, eu trabalhei com chuva de sementes, então a semente sempre teve muito no meu contexto. E era um amor, né, que nos permeava. Ia para campo, coletar e fazer toda essa atividade prática. Mas com o tempo, eu comecei a ver que o amor, ele vinha com uma questão de tempo, né? Isso demandava muito tempo, coletar semente levava muito tempo, dava muito trabalho, né? Então, energeticamente, consumia a equipe, né? E também era um gasto financeiro, né? Então, com o tempo, eu comecei a perceber que não era só um amor que tramitava ali naquela atividade, né? Eu tinha questão de gerenciamento de tempo, gerenciamento energético e gerenciamento financeiro. Então, aí eu comecei a entender que a semente nativa ela precisava ser vista. Se eu quisesse trabalhar nesse ramo, né, como um mercado, eu precisava ter uma responsabilidade não só afetiva, mas efetiva também, de todos esses parâmetros, né? Tempo, energia e dinheiro. Então, quando você pensa em empreender com algo, quando eu pensei em empreender com sementes nativas, a primeira pergunta que a gente deve se fazer quando você pensa em empreender com qualquer coisa, né? Eu ficava me perguntando, para que eu quero coletar sementes nativas, né? Para quê? Que sentido tem isso, né? Então, vocês devem chegar a várias respostas a partir dessa pergunta, né? Para que as pessoas devem coletar sementes nativas? Mas essa pergunta, ela também nunca vem sozinha. Então, além de para quê, a gente se depara com várias outras perguntas, né? Para quem a gente vai coletar sementes nativas? Por que coletar sementes nativas? Quando coletar sementes nativas e como coletar essas sementes nativas? Então, quando eu tive a ideia da semente, por estar muito no meu DNA, eu tive que me fazer uma série de perguntas que me levava muito claramente para um ambiente do empreendedorismo, né? De ter um negócio nesse ramo. Então, um negócio, quando a gente fala em negócio, o que vem na cabeça? Né? Dinheiro, né? Então, e aqui eu trago um ponto que é muito legal, da gente ressignificar a nossa relação com o dinheiro. Porque o dinheiro, ele tem os malefícios, né? Quando você traz essa palavra assim meio solta, né? Nossa, eu penso em dinheiro, né? Isso vem carregado de um sentido que degrada, né? Denigre. Quem fala isso, a gente já fica até meio assim, nossa, que perigoso isso, né? Então, e isso me trazia o mesmo sentido. Eu queria ter um negócio, mas eu sentia que eu precisava ressignificar essa relação com o negócio, com o dinheiro, porque aquilo não precisava ser o fim último de tudo. Eu tinha que encontrar o meio termo, eu não sabia que esse meio termo existia ainda, mas eu não me sentia confortável nesse local de só pensar no dinheiro também. Mas eu também não me sentia confortável no outro lado, né, de não ter nenhuma finalidade financeira, porque eu precisava viver e por conta da minha característica de ser muito inquieta e criativa, as coisas giravam um pouco mais velozes na minha vida, né? Então eu entendi que o meu local deveria ser um CNPJ com fins lucrativos, né? Que não seria talvez trabalhar numa ONG ou alguma coisa do tipo, por questão de perfil mesmo. Então eu decidi em 2016 realmente com fins lucrativos, eu vou ser com fins lucrativos. Mas, como eu disse, essa questão do dinheiro, somente pelo dinheiro, não me alimentava. E se fosse somente pelo dinheiro, eu ficaria no contexto que eu estava anteriormente. Eu precisava me realizar como ser humano em outros sentidos, né? E levar esse sentido da vida, se eu precisava fazer com que isso fosse uma ferramenta de crescimento, não só para mim, mas tantas outras pessoas. Então, com fins lucrativos,
nós unimos a questão do propósito, né? Então, é um CNPJ com fins lucrativos que carrega em si também uma questão de propósito. Até então, quando a Verde Novo nasceu, em 2016, eu não sabia que tinha um nome para isso. Então, a gente nasceu como empresa, né? O que vocês são? Empresa. Algumas pessoas falavam, empresa que vende semente, empresa de consultoria. Enfim, né? Qualquer nome que alguém nos definia. Mas o local ainda não era muito confortável para a gente falar assim, nossa, eu sou uma empresa. Muita gente via isso com um certo preconceito e até a gente também, que a gente era muito mais que uma empresa. Ou, vocês são uma ONG? Não, a gente também não é ONG. A gente tem outra visão, né? Mas a gente até então não tinha um nome. Então foi quando em 2018 a gente ressignifica aí o sentido todo da Verde Novo e a gente encontra finalmente um termo que nos define, nos cabe, que não é uma empresa particular friamente dito e não é uma ONG ou um OCIP, né, no sentido restrito da palavra. Então, nós encontramos nesse programa de aceleração, que a gente chama, né, é um programa que você entra quando você tem uma ideia para desenvolver. Aqui a gente já tinha mais do que uma ideia, a Verde Novo ela já operava, mas nós participamos desse evento que foi organizado aqui em Brasília, e nesse evento nós descobrimos a palavra negócios de impacto, né? Que são negócios que unem a questão de lucro a ter um propósito. Isso tem que ser o cerne da empresa, né? É por isso que ela existe. Então, nós vestimos aí a roupa que nos cabe, e grande parte dessa roupa, ela começou a tomar um sentido maior com a figura dessa simpática senhora, que é a Dona Santa Nogueira. Em 2018, quando a gente conheceu o termo de negócios de impacto, nós éramos 3 coletores dentro da Verde Novo, né? Então, eu sou coletora de sementes até hoje, era o William, também coletor de sementes, e a Simone. Além da coleta de sementes, a gente cuidava de toda a parte gerencial da empresa e colocava essas sementes no mercado. Com o tempo, a gente viu que só a nossa mão coletando sementes não era suficiente. A gente tinha uma capacidade de coleta de menos de 100 quilos de sementes por ano, né? Isso não ia ajudar a gente a resolver o problema, que um pouquinho mais para frente a gente vai conversar sobre o que é essa questão do problema. Que era o problema era o quê? Necessidade de ter sementes no mercado para a gente conseguir restaurar áreas. Então, só nós 3 a gente não conseguiria alcançar esse objetivo. E nós precisávamos somar a isso pessoas, né? Então, a gente começou a ver que a semente ela ia muito além de uma semente. Ela tinha a capacidade de dialogar com comunidades, com populações tradicionais, com pessoas assentadas da reforma agrária, com muito impacto na vida dessas pessoas, como uma chance de levar uma melhoria de vida, né? E uma recolocação dessas pessoas no mundo, como seres humanos, né? Com capacidade de compra, capacidade de consumo, uma mentalidade de preservação, porque elas poderiam começar a ver nos seus biomas uma chance de viver. E elas não precisariam mais degradar, elas poderiam viver daquilo. Então, a semente nativa, ela veio com esse potencial, e nós encontramos muito isso conhecendo a Dona Santa, que foi a nossa primeira coletora parceira. Ela mora em Mambaí, Goiás, tá no nordeste aqui do Goiás, e a região é denominada como Cinturão da Pobreza, né, do Goiás. Então, é onde nós temos as áreas mais contínuas de cerrado preservado, e onde nós temos os maiores índices de pobreza do Estado. Por que a gente tem que viver essa antítese, né? Pessoas tão pobres, nesse sentido financeiro, falando, de acesso ao mercado, residindo em áreas tão ricas ambientalmente falando. Então, a Dona Santa, ela trouxe isso para a gente, e essa capacidade de realmente começar a impactar, trabalhar com a questão do impacto, né? Então, em 2018, realmente a gente consegue dar um sentido para o dinheiro. Então, nós não teríamos a questão só do lucro, e nós não teríamos só a questão do propósito, nós teríamos isso atrelado uma coisa à outra, né? Então, é lucro e impactos positivos. Isso hoje é conhecido como um modelo de negócio,
Fora do Brasil, ele já é famoso, já existe até CNPJ específico para isso. No Brasil, a gente está lutando por essa legislação, é até um ramo que eu me envolvo muito, particularmente. Então, hoje nós nos definimos como negócio de impacto, né, que o que são, né? Então, empreendimentos que têm a missão explícita de gerar impacto socioambiental e, ao mesmo tempo, geram um resultado financeiro positivo e de forma sustentável. Então, você se preocupa em ser muito mais do que a melhor empresa do mundo, né? Você se preocupa em ser uma empresa boa para o mundo, né? Então, a conjunção, ela muda. E o sentido das coisas também muda. Toda a nossa estrutura organizacional, relação com parceiros, fornecedores, ela tem que ser pautada numa questão de bem comum, bem para todos, né? E isso já tem sido uma pegada de muitas empresas, né? A Mãe Terra, não sei se vocês conhecem, é uma marca de alimentos. Ela também é um negócio de impacto. E ela já fala aí, né, o CEO Alexandre da Mãe Terra, que na cultura organizacional a alma ela deve preceder a marca, né? Isso não é uma fala só do Alexandre, mas várias empresas têm trazido essa ressignificação, né? Então, realmente, para ver de novo, isso foi essencial, assim, vestir essa blusa e nos assumirmos como somos um negócio de impacto, né? Então, essa história começou em 2018 e de lá para cá a gente só tem descido a ladeira, assim, descido a ladeira em termos de velocidade e conexões, né? Então, nós já participamos de mais de 10 programas de aceleração depois desse primeiro. Estivemos na Campus Party, que eu não sei se vocês conhecem, é até legal ir anotando essas coisas, quem se conecta com essa parte da inovação e tudo mais, para ir atrás. A Campus Party é o maior evento de inovação do mundo, então nós estivemos lá partilhando um pouquinho da nossa história, já participamos de vários outros programas, né? Estivemos acelerados pelo Facebook, pelo Sebrae, também temos uma conexão com o Sebrae, o Fundo Vale, nós já fomos acelerados pelo Fundo Vale, pelo ICLEI, que é uma organização de prefeituras do Brasil, pela Mercado Livre, a Cumen Academy, ela é uma academia de negócios de impacto do mundo, então eu tive uma formação na Acumen, né, sobre como modelar negócios de impacto, o que são negócios de impacto. Então, no total, já são aí mais de 8 processos de aceleração e fomos empresa de destaque em pelo menos 4 desses processos, né? E todos esses processos nós conhecemos muitas pessoas, fizemos muitas conexões e recebemos mentoria, temos mentores amigos até hoje e ainda estamos nesse movimento, né? Eu estava aqui até agora fazendo a inscrição de mais um aí. Então, a vida é um eterno aprendizado, né? Não chegamos no fim, não. Então, realmente, o que nos une é a semente nativa e é a capacidade da semente impactar a vida de tantas pessoas, socialmente falando e ambientalmente falando, né? Então, aqui na foto é a Lidiane, que é uma coletora de 25 anos, o seu Valdo é um coletor de 54 anos, com capinha aí na mão, né? E aí embaixo, à direita, são coletores parceiros de uma comunidade calunga do sul do Tocantins. Nós estivemos lá recentemente agora visitando-os, que é o Deus Silvânio, o seu João e a Adelaine, que é a esposa dele. E o William e a Simone, que trabalham na empresa. Então, hoje nós já somos 21 coletores de sementes, espalhados em 3 estados mais o Distrito Federal, e esses coletores são geralmente assentados da reforma agrária, agricultores familiares e comunidades tradicionais. Quase 60% são mulheres, então a gente tem um impacto muito forte da posição da mulher no seu eixo familiar, né? Contribuição dessas na renda familiar, recolocação dessas no mercado de trabalho, donas do seu negócio, né? Que ser coletor de semente é trabalhar independente, isso é um ganho que eles falam que tem muito valor para as coletoras e para os coletores. Eles trabalham no horário que eles querem, na hora que eles querem, com demandas específicas e ganhando um dinheirinho, né, gente? Que isso também é importante. Vai muito além do dinheiro a semente nativa, porque ela leva uma possibilidade de melhoria de vida para essas pessoas.
E também um potencial de compra, né? Muitos coletores, eles relatam que eles viviam com R$ 80 da Bolsa Família, né? E hoje eles estão recebendo aí uma renda que muda de acordo com a sua capacidade de coleta, claro, mas coletores urbanos, geralmente eles têm entregue para a gente 72 quilos por ano, a capacidade de coleta é menor do coletor urbano. O coletor agricultor familiar, ele tem uma capacidade de coleta um pouquinho maior e as comunidades tradicionais um pouquinho maior. Então, a remuneração, ela varia, né, de acordo com a capacidade de coleta dos públicos, dos nossos vários grupos, né. Então, aqui só trazendo um exemplo mais prático, é de um grupo que recentemente eles se batizaram, né, então a gente incentiva isso também, que os grupos se estruturem, formem associações. Hoje a gente trabalha em parceria com a Rede de Sementes do Cerrado, temos um contato muito grande com a Rede de Sementes do Xingu, Rede de Sementes do Vale do Paraíba, Rede de Sementes da Bacia do Rio Doce, que está se formando aí em Minas, devido ao derramamento de Brumadinho e Mariana, né? Foi uma demanda que veio, está sendo formada uma rede de sementes por aí, e diversas outras redes, né? Rede da Caatinga. Então, a gente está tentando movimentar algo no Pampa também, porque a semente nativa, ela se transforma em uma ferramenta de transformação social e ambiental, né? Então, além dela levar a possibilidade de pessoas se juntarem a isso, ela nos traz a possibilidade de impactar também os plantios, né? Porque sem semente, você não tem muda, você não tem nada, você não tem restauração ecológica. A semente, ela é o insumo base de tudo. E como a Lívia trouxe no início, né, isso é um conhecimento tradicional, ancestral, que há muito se perdeu e agora a gente está ressuscitando aí. É um conhecimento que, na verdade, se perdeu para a gente, que é da cidade, né? Para o homem do campo e para a mulher do campo, isso sempre foi uma realidade, a importância da semente. Então, o grupo Cerrado em Defesa, ali é Dona Santa, o Claudemir, o seu Valdo e a Flávia, né? Eles estão entregando aí por ano mais ou menos uns 390 quilos, com capacidade de coleta de até 1 tonelada por ano, mas que ainda estão evoluindo, né, nesse aprendizado, e gerando uma renda aí de mais ou menos R$ 23.800 por ano. Isso, no início, quando eu comecei a trabalhar com Dona Santa, eu falava para ela, eu pedia desculpa, né, pelo pagamento que a gente dava. Eu falava, nossa, mas é tão pouco, Dona Santa. E ela falou assim, você tem que parar de pedir desculpa, porque se é pouco para você, para mim é tudo que eu tenho. Então, não peça desculpa, né? Ela falava assim. Então, essa renda é por pessoa por ano? não, é para o grupo. Para o grupo. Para o grupo. Eles são um grupo familiar, né? Então, eles são uma família, e aos poucos eles estão recebendo outros coletores, mas essa gestão e esse núcleo principal surgiu de uma família. Mas a gente já tem outros coletores de fora da família que agora eles estão estudando a possibilidade de virar uma associação mesmo. Mas é um processo que a gente não se mete muito, Lívia, para deixar uma coisa muito de dentro para fora, sabe? Para respeitar esse movimento do grupo. Então a gente incentiva, a gente faz reuniões, a importância deles se organizarem, deles precificarem o trabalho deles, tudo isso é trabalhado. Mas aí tem que germinar deles, né? A gente respeita esse tempo, sabe? Então é do grupo. E aí cada um depende a renda de cada um, porque depende do tanto que coleta, né? Mas ela tem girado aí em torno de mais ou menos R$ 1.200 por mês para cada um, né? O grupo é uma família? O grupo aqui é uma família. O Grupo Cerrado em Defesa é uma família são 6, né? E tem outros coletores externos no mesmo território, só que eles não estão inclusos aqui nesses números, né? Esse grupo familiar aqui é inteiro uma família. Mas eles já pensam em anexar essas outras pessoas que coletam na mesma região que eles, sabe? Mas para isso eles têm que se estruturar. Agora, inclusive, eles estão participando de um processo com a Rede de Sementes do Cerrado, de estruturação do grupo, de trabalhar essa questão de associativismo, cooperativismo, né? Então, o que a Verde Novo faz é conectar essas pessoas com essas iniciativas que podem fomentar, né, essa organização dos grupos, e a Verde Novo, com know-how de mercado e comercialização, a gente conecta essas sementes e coloca elas no mercado.
trazendo o coletor para uma questão da legalidade, né? Porque a gente tem uma legislação muito engessada em termos de sementes no Brasil. Então, você precisa ter um cadastro, um RENASEM, que é o número, né? É um número, um cadastro no Ministério de Agricultura, para legalizar a questão da venda da semente. A Verde Novo hoje ela é toda legalizada, ela atende toda a legislação, e nós conseguimos oferecer esse guarda-chuva de legalidade para os coletores. Então a gente faz a carteirinha deles, tira o RENASEM deles de coletor, e nós legalizamos a produção colocando isso no mercado, assistidos por um RENASEM de produtor, que só o produtor pode vender a semente, né? Não o coletor. Então, é esse o panorama. E a gente trabalha muito com o quê, né, gente? Como que é o nosso formato de trabalhar? É sempre pensar um problema e uma solução. Qual o problema que a gente tem hoje no âmbito da restauração ecológica e das populações tradicionais? É falta de renda para na outra ponta é falta de insumo, falta de escala. Hoje a gente não consegue restaurar. A demanda de restauração do Brasil hoje, dentro do Planaveg, ela gira em torno de 12 milhões de hectares. Então, para você atender essa demanda de restauração, a gente tem que ter um insumo que permita a escala, né? Restauração de grandes áreas. E esse insumo é a semente nativa, porque ela traz um custo muito menor e uma possibilidade de impacto social. Ela dialoga muito com a comunidade, né? Então, hoje a gente trabalha nesse sentido, né? Pensa um problema, cria uma solução para esse problema, para a gente ter uma empresa pautada em soluções reais. Eu não tenho que criar um produto que é bom para mim. Eu tenho que criar um produto que atenda o problema de alguém, né? Que esse alguém é o cliente. Então, o que o cliente precisa? Ele precisa de uma solução com um ótimo custo-benefício. A semente traz isso. E do outro lado, o que as populações precisam? Eles precisam de uma valoração dos seus biomas nativos, para que eles consigam ficar no seu território. Tanto indígenas como comunidades tradicionais, como assentados da reforma agrária, eles precisam desse valor dos seus quintais, né? E a semente nativa, ela traz a solução para ambos os problemas. Então, a semente é a nossa ferramenta mesmo de transformação. Por isso que ela é o core da nossa empresa. E por isso que nós somos um negócio de impacto socioambiental. Não é uma empresa que ela tem uma destinação da sua renda para fazer o bem, não é isso, negócio de impacto. E não é uma empresa que depois de um tempo ela começa a se preocupar, cria uma instituição, algo do tipo, né, um instituto, para cuidar da questão de causas ambientais, não é isso. O negócio de impacto, ele tem o cerne da empresa como um impacto. Se você tira o impacto da empresa, ela desmorona, ela não existe. O modelo de negócio, ele é pautado no impacto. E nós estamos muito conectados com a questão das startups, né? Então, isso daqui para mim, gente, foi um carinho, assim, na alma. Porque nisso daqui, eu super indico para vocês essa leitura. O nome do livro é Startup Enxuta, do Eric Ries. Esse livro, ele foi uma virada de chave para mim e ele acolheu muito bem o meu jeito. Eu consegui entender como dar sentido para a velocidade da minha cabeça, da criatividade, da pessoa que eu sentia que eu tinha que colocar para fora como ser humano, né? Então, hoje a gente trabalha num método de ciclo de feedback, é esse método, que tem tudo a ver com startup, porque startup tem tudo a ver com velocidade. O pensamento é muito mais ágil, porque a gente pensa em gerar uma solução. Você não precisa ter um produto maravilhoso, você precisa colocar o básico para rodar. E o ciclo de feedback, ele é em cima de quê? Você coloca para rodar, você mede, então tem que ter uma mensuração, você tem que entender os seus números, você mede aquilo que você colocou para rodar, você erra, você aprende e você inicia o ciclo de novo. Isso de uma forma muito veloz. Então, hoje dentro da Verde Novo, se eu me deparo com um problema, qualquer problema que seja, gestão de pessoas, a gente entende o problema, mensura aquele problema, entendemos nosso erro, então a gente já aprende com o erro e já coloca outro modelo para rodar amanhã. Então a gente não fica modelando muitas coisas para colocar para girar daqui a um mês. Então,
tudo é muito rápido, né? Os lançamentos de produtos são rápidos, contato com o cliente, aprendizado, a nossa maior vontade não é colocar uma coisa no mercado 100% redonda, porque isso não existe. Então, a gente tem que colocar as coisas imperfeitas, né? E você aprende, mede, erra, aprende, constrói de novo, mede, erra, aprende, constrói, e fica nesse ciclo. E isso, de acordo com o tempo, você gera muito mais aprendizado e crescimento do que se a gente ficasse só modelando as coisas e imaginando como seria sem colocar o pé no game mesmo, que a gente fala, né? A bola em jogo. Então, isso daqui é uma coisa bem atual, sabe? Que eu indico essa leitura e se conectar com isso. Então, hoje os nossos clientes, só trazendo um pouquinho essa questão do mercado, né? Hoje os nossos clientes, eles giram em torno de viveristas, paisagistas, pessoal dos SAFs e restauradores ecológicos. Nós temos um hall de sementes só para o paisagista, que são sementes nativas do bioma cerrado, que tenham esse apelo paisagístico, né, para se colocar em jardins. Então, nós atendemos esse público hoje. Viveristas são sementes na mão para fazer mudas mesmo, SAFs para plantar as agroflorestas e restauradores para dar escala à restauração ecológica. Então, hoje nós já trabalhamos com 181 espécies e um grande privilégio é falar que nós conseguimos ter diversos hábitos aí, né? Desde árvores, arbustos, palmeiras, bromélias, subarbustos, herbáceas. As árvores ainda correspondem a 60% do nosso blend, do nosso conjunto, mas os outros estratos, né, os outros hábitos, com certeza eles vão tomando aí forma e se apresentando no nosso hall de espécies para esses clientes, né? Então, para a gente não favorecer também só uma diversidade, né? Porque não é isso que é o Cerrado, principalmente o Cerrado, assim que eu falo, porque é onde a gente está aqui em Brasília, mas hoje a gente já atende com espécies de outros biomas também. Mas é legal trazer essa diversidade, né? Para a gente realmente restaurar e plantar diversidade e favorecer a todas. Então, temos espécies diversas, com formas, técnicas de beneficiamento, de coleta, técnicas de dispersão, né, metodologias de dispersão da espécie, né, como é que elas se dispersam, elas são anemocóricas, elas são zoocóricas, que são nomenclaturas se são dispersas pelo vento ou por animais, né. Essas sementes, elas podem ser armazenadas, elas não podem ser armazenadas. Então, pela imagem aí, vocês imaginam o peteco que é de coisa, né? É muita coisa, muito dado passando pela nossa mão. No início a gente ficava meio doido, porque como a gente veio da pesquisa, o que começa a passar pela sua cabeça? Cara, eu vou mensurar tudo e fazer artigo de tudo, né? Com o tempo a gente teve que largar de mão disso, porque não dava conta. Então hoje a gente trabalha muito mais na conexão com a academia, com universidades e tudo, porque a gente tem um potencial gigante aí de aprendizado sobre as sementes nativas, que é assim, é praticamente nada que a gente sabe sobre as nossas sementes, né? Então, realmente colocar no mercado a semente, ter um cliente que ele compra com você uma dúvida, porque muitas vezes ele compra e a gente também não sabe dar essa resposta para ele. Então, ele aposta também, né? E do outro lado é conseguir se conectar com a academia, que é quem dá força para essa geração de conhecimento, né? Então, aqui se amarra tudo num balaio só e tenta aproveitar de todas as formas tudo que a semente nos dá. Né? Então, aqui também trazendo um pouquinho, hoje a Verde Novo nós temos o braço da comercialização de sementes nativas e da restauração ecológica. Então, no nosso braço da restauração ecológica, nós trabalhamos com projetos de restauração que sempre levam a semente como um produto muito útil de impacto socioambiental, né? Então, se a gente chega com um projeto em uma determinada região, a gente olha para o entorno, para a população de entorno, aquelas pessoas, como é que elas vivem, a semente pode ser uma oportunidade para aquele município? Se sim, a gente faz esse maquinário girar, então a gente chama de uma grande engrenagem, né? Então, esse daqui é um projeto que foi aí da Serra da Moeda, próximo a BH, né? Então,
É uma casa, o entorno de uma casa que a gente foi chamado para restaurar, em parceria com uma paisagista amiga, que é a Mariana Siqueira. Ela criou aí uma composição, uma linguagem para se usar espécies nativas no paisagismo. Então, ela é toda precursora, né, disso aqui no Cerrado. Então, essa casa a gente foi chamado para restaurar esse talude, que é um local que eu gosto muito, porque eu vim da restauração de mineração, né, eu trabalhava com restauração de áreas mineradas. Então, quando lançaram o desafio, a gente aceitou, e tentando usar esse desafio com a semente, né? Então, esse aqui é o panorama atual, quase 100% de cobertura, após 2 anos de muito trabalho de solo, técnicas agroecológicas, né? Um pensamento sistêmico, tentando levar essa questão da inovação, trabalhando com sementes sociais que a gente fala, é essa semente que leva esse impacto, né? Para pessoas em situação de vulnerabilidade, dentro da Verde Novo a gente só trabalha com coletor em situação de vulnerabilidade. Isso é um ponto importante para se falar. Então, aí é um panorama. Aqui é outro projeto que foi num município, Mambaí, né? É no município onde Dona Santa reside. Então, a gente aprovou realmente um trabalho, desenvolveu um case lá de restauração, que era de uma área de erosão, que é o que eu mais gosto de trabalhar, particularmente. Então, tudo que é área difícil, pedreira, assim, como eu vim da mineração, né, eu acho que eu trago esse desafio no coração, então eu gosto bastante. Então, esse era o panorama em 2019, e esse é o panorama agora em 2021, né? E tudo trabalhando com semente social. Então, nesse município foram capacitados mais de 12 coletores e coletoras de sementes, que foram remunerados pelo projeto. Hoje eles continuam com esse grupo vivo, a gente continua com a parceria, o projeto já acabou, mas o maquinário continua funcionando no município e região. Então, quem precisa de semente nativa para restaurar na Bahia e Nordeste do Goiás agora, tem um grupo ali capacitado. Então, aqui mais resultados, né, desse projeto. A gente trabalha com monitoramento também, sempre linkado com monitorar. Como é que a gente fala que uma área, como é que a gente fala que essa área aqui em cima, ó, ela foi restaurada, né? Aqui é a mesma área, 2 anos depois. Como é que a gente consegue afirmar que isso daqui foi restaurado e que a gente pode agora deixar que a área ela vai seguir o rumo dela? É através de técnicas de monitoramento. Então, a gente também aplica metodologias de monitoramento e sempre tendo esse cerne aí no potencial da semente nativa. Trabalhamos só com semente? Não. A gente trabalha com outras técnicas também, né? Nessa área aqui, particularmente, nós usamos mais de 6 técnicas de restauração de áreas em processo de erosão, né? Muitas técnicas criadas com insumos locais, aí vem a questão da criatividade e inovação, né? Colocar a cabeça para gerar soluções para problemas reais e sempre trabalhando com baixo custo. Então, hoje a gente atua basicamente no tripé da sustentabilidade, que é o social, ambiental e econômico, né? Então, nós temos um modelo de negócio todo pautado realmente na sustentabilidade. Temos processos difíceis, desde a semente no pé até a semente no chão. Nossa cadeia de processos ela é super complicada, aqui ela está resumida. Ela é complicada porque semente, cada uma tem um detalhe, cada uma tem uma forma, Então, é uma loucura, nossos processos têm vários desafios, né? Desde o colhendo até o apurando, guardando, plantando, mantendo e vendendo, né? Dentro dos nossos processos desde a semente no pé até a semente no chão, desafios é o que mais a gente tem, gente. E é o que mais vocês vão ter também na jornada de vocês, né? Tecnologia de sementes a gente tem? Não, não tem para todas. Pagamentos por serviços ambientais, seria uma ferramenta interessante? Seria, não temos. P&D, tecnologia, inovação, legislação, abertura de mercado, proporções das espécies no plantio da restauração, precificação. É um balaio de coisa, né? São muitos desafios. Mas dentro do ambiente que a gente se colocou, né? A gente não foca nos fatores limitantes. A gente pega um pedaço disso e tenta levar para frente, né? Então, hoje, a Verde Novo ela oferece uma capilaridade para o mercado.
Daí vem a nossa parceria com outras redes de sementes, porque por sermos uma empresa particular, a gente tem um processo burocrático um pouquinho menor. Então, a gente consegue oferecer uma capilaridade para o mercado, sempre pensando em gerar ganhos para todos, né? A gente não precisa ter o pensamento da concorrência. A gente precisa pensar que a gente tem que se ajudar, porque esse é o princípio da semente, né? Então, a gente não poderia ser contra aquilo que o nosso insumo base acredita, né? Que a semente é isso. Ela germina para todos. Então, é isso que a gente também traz no nosso modelo de negócio. Se colocar à disposição do mercado para pegar uma fatia desses desafios e tentar desvendar eles. O resto continua como desafio, mas cada coisa no seu tempo, né? Não é por isso que a gente vai parar. Então, aqui é a nossa equipe, só para trazer um pouquinho, né? O William e a Simone aí apresentar para vocês. Aqui nossas redes, já finalizando realmente minha fala. Nós estamos aí no Facebook, no LinkedIn. Temos um canal do YouTube que a gente compartilha muita coisa sobre sementes nativas, como beneficiar, como que a gente foi aprendendo no decorrer da nossa jornada, né? Então, a gente acha que o conhecimento ele é de todos, então a gente não tem por que guardar nada para a gente coloca no mundo. E hoje é até uma ferramenta de comunicação da gente com os coletores e com as coletoras. Porque quando eles têm dúvida de determinada espécie, é bem legal entender isso, que hoje eles veem na gente muito mais do que alguém que é distante deles. A gente é igual, porque nós também somos coletores de sementes. Então, a Dona Santa, ela me liga, assim, nem me liga, ela manda muito áudio, né? Então, é ouvindo ela o dia todo. Bárbara, como é que faz para fazer isso? Eu encontrei tal espécie, eu achei isso, eu achei isso. Então, a gente ainda tem essa loucura, né? Que é essa troca muito intensa. E o YouTube, ele acaba facilitando para a gente. Quando ela tem alguma dúvida, a gente encaminha para ela. A gente fala para ela gravar, para as filhas dela ajudarem ela a gravar o que ela aprendeu. Ela ensina para a gente ensina para ela. Então, é uma troca, né? Então, nós temos aí um canal no YouTube. Estamos no Instagram também. E deve sair um site aí daqui para o final do ano. Então, é por aqui, gente, que a gente vai caminhando. Vou abrir aí. Uau! Encantadora a sua apresentação, Bárbara. Muito obrigada. Eu acho que a gente, na universidade, a gente tem esse lugar especial, assim, de criar essa rede mesmo, né, de troca de experiências entre pesquisadores, antigos pesquisadores, pessoas que se qualificaram, e a gente, né, assim, nessa disciplina, as pessoas que a gente convidou, às vezes mesmo sem conhecer muito, né, como foi o seu caso, a Isabel me passou seu contato e você topou, então eu achei muito legal, assim, trazer essa experiência um pouco de longe. Quase todos os nossos convidados foram de Minas, então ter também essa conexão aí Brasil afora, né, e ver um pouquinho do trabalho que vocês estão fazendo no DF, né, no Cerrado, é maravilhoso. Mas vou abrir aí o espaço, né, para a turma, né, colocar suas inquietações, né, a Cris também. Quem puder abrir a câmera, né, pessoal, para a gente se ver. Eu sou suspeita de falar que eu estou encantada, porque eu trabalho com restauração e etnobotânica, né? Então, que lindo. Então, é encantada assim de ver a abordagem, e eu acredito demais que restauração ecológica ela não pode esquecer o lado social, né? Muita gente pensa só nas técnicas, cada vez técnicas mais aprimoradas, né? Mas o envolvimento da comunidade, e principalmente, né, nesse intuito aí que você mencionou, né, como coletores de sementes, eu acho que é uma pegada muito bacana, né? E nossa, eu estou encantada assim de ver o trabalho. Eu já conheço o trabalho de algumas redes de semente, a rede de semente do Xingu, maravilhosa, né? E meu sonho é implantar aqui uma rede de semente de canga, porque nós não temos aqui no quadrilátero, né? E tem muitas espécies que são típicas daqui, não só espécies, mas ecótipos, né? Que eu acredito. Tem muito pouco estudo com isso, mas com certeza tem muita variabilidade intraespecífica, né, de algumas espécies que ocorrem aqui na região.
E aqui demanda para restauração demais, né? Se você falou que tem experiência com restauração de área minerada, é o que a gente mais foca aqui. Muito embora nós trabalhamos em Goiás também, São Paulo, em algumas áreas aí de alguns projetos de planta hidroelétrica, né? E sempre essas áreas onde tem remoção da camada muito grande do solo, como tem na mineração a céu aberto, ou nessas áreas de empréstimo, né, de solo para construção, são áreas que são desafiadoras, assim, né, para se restaurar, e acho isso muito interessante quando você fala também a respeito de ver muito as particularidades do local, né, usar o que se tem disponível, né, então matéria orgânica varia muito, pode ser que uma região tenha um pó de rocha, uma tem mais ou menos mão de obra, né? Ou alguma espécie que produz muita biomassa, que dê para usar para recuperar o solo primeiro, né? Isso é super interessante, Maria, que é essa capacidade que a gente tem, a gente precisa ter, né, dentro da restauração, que é de repensar o olhar para o local, entender o que aquele local nos diz, que uma área degradada, ela nos traz muitas informações, né? E entender o contexto do entorno, da paisagem, que aquela paisagem também nos traz elementos, o contexto social, e isso te abre uma possibilidade para criar, né? Então, hoje, nos projetos que a gente tem dentro da Verde Novo, isso é um ponto primordial, assim, a gente sempre se traz o desafio de, ao invés de só replicar técnicas consagradas, a gente vai replicar, mas sempre tentando trazer um ponto que é daquela área. Então, por exemplo, agora a gente tem uma área de restauração que foi uma área que todo mundo chegou para a gente e falou assim, olha, não tem como restaurar, porque ela é uma trilha de 5 quilômetros para chegar, não chega carro. E a gente fez a trilha, chegou lá, e foi a primeira que eu falei assim, a gente vai restaurar, porque isso te traz o desafio do local, né? Que elementos que tem ali é madeira, é folha, semente do local pode ser coletado para plantar no local, né? É dar uma aula, tem um Instituto Federal que é próximo, no município próximo, é trazer os alunos. Então, hoje eu falo que muito da restauração é saber conectar. Então, a gente consegue baixar quase em 40% os custos da restauração hoje, conectando. Então, é aproveitando, né, as pontas soltas para... Deixa eu só te fazer uma pergunta. Nesse trabalho que vocês fazem com a comunidade, vocês também dão algum tipo de treinamento ou de estudo junto com eles sobre, sabe, quando coletar, quanto coletar? Vocês também abordam esse lado para não provocar impacto, né, nas áreas de coleta, impacto negativo? Vocês fazem isso também? Sim. O primeiro ponto que a gente tem é, quando a gente inicia uma parceria com a coletora ou com o coletor, a gente pega uma pessoa que ela tem conexão. Não é uma pessoa que é só pela troca monetária, né? Então, eles entram num circuito de namoro com a gente de quase 1 ano, que a gente fala. Então, a gente quer mergulhar na história daquela pessoa. Os que não têm paciência, que eles querem só dinheiro, porque esses que querem só dinheiro, eu já vi alguns casos de pessoas chegarem a cortar árvores para coletar semente. Então, é uma pessoa desconectada, ela quer o dinheiro, né? Então, ela está desconectada. Então, por isso que a gente passa por um filtro primeiro. O nosso primeiro mergulho é na pessoa, no verbo ser, que a gente fala. Primeiro a gente vai no ser, é a pessoa que é conectada com seu bioma. Por exemplo, a Dona Santa, ela sempre coletou semente. E ela colecionava. Ela coletava semente e guardava no quarto da casa dela. Quando eu fui conversar com ela, eu falei, Dona Santa, mas por que a senhora faz isso? Ela falou assim, menina, é porque eu amo. Eu tenho medo de acabar. E se acabar um dia eu tenho semente. Só que ela coletava, tipo assim, 70 quilos de jatobá, entendeu? Para guardar. E eu falava, mas Dona Santa, a senhora sabia que a senhora pode ganhar dinheiro com isso? Ela falou, não, minha filha, mas o dinheiro não é isso. Não é isso. Porque dinheiro eu ganho com a farinha, eu vendo polvilho, eu faço qualquer coisa. É porque eu tenho medo de acabar. E eu quero ter a semente. Um dia vocês vão precisar.
Aí eu falei, pronto, é essa pessoa que eu quero. Porque ela tem uma conexão, né? Então eu primeiro aposto no ser, o que a pessoa é, e depois eu invisto no fazer. Então a formação, ela entra no segundo ponto. Depois que a pessoa começa a trabalhar, que ela começa a coletar, a gente vai namorando, a gente dá uma demanda pequena para ela devolve, né? Os que não têm paciência, eles não ficam. Depois que passa por esse filtro, aí a gente começa a investir no fazer, né? Dona Santa, a senhora está coletando todos os cajus do pé. E o passarinho, como é que ele fica? Ah, não, você está certa, Bárbara. Se não deixar para o passarinho, tudo acaba. Aí a gente começa a investir na formação muito de baixo para cima do que de cima para baixo, sabe? Então é um panorama secundário, assim, a gente começa a investir na formação depois. E é só um aparando arestas, assim, a formação chega a ser corrige daqui, eles nos ensinam dali, né? Porque as comunidades tradicionais, por exemplo, eles têm uma ligação com a Lua, né? Que eu não sei se vocês sabem, assim, isso vem muito da etno, né, professor? Então a gente aprendeu isso com as comunidades tradicionais. Teve uma vez que eu liguei para os Calungas, né, que são os nossos parceiros da comunidade quilombola, e eu falei assim, gente, vocês conseguiram coletar o jacarandá? Eles falaram assim, Bárbara, mas ninguém saiu para coletar não, porque a lua tá cheia. Aí eu, uai, mas vocês não coletam na lua cheia? Aí eles, não, de forma alguma. E não há dinheiro no mundo que faça a gente sair. Primeiro que a gente tem medo. Aí eles foram me trazer a questão da semente encher, essa conexão com a lua e com toda a conexão que eles têm com a terra, né? Então, é uma troca. Eles aparam as minhas arestas, né? Que eu saio para coletar em qualquer lua, e eu aparo as deles, né? Então é uma troca. Mas num momento secundário, sabe? Isso é depois de um tempo, essa formação. Comunidades tradicionais são cheias de histórias, de conhecimentos, né? São demais. Índios, por exemplo, eu já vi alguns relatos, tem algumas espécies que só um gênero coleta, por exemplo, são só os homens ou só as mulheres. Então, a gente tem que respeitar né, a tradição deles, né? Isso. Lá no Xingu é assim, né? Eu tive uma oportunidade de ir para o Xingu, né? Eu fui a convite do pessoal da rede de sementes do Xingu, porque eles queriam uma troca com uma coletora urbana, né? Então eles me levaram, eu fiquei na aldeia dos Chavantes lá, e foi uma troca impressionante, assim, eu na minha toda arrogância acadêmica, né, de saber coletar, eu já coletava há muito tempo, né, então com as indígenas lá eu penei, assim, porque eu não falava, a gente não conversava, né, não era a mesma língua, são só as mulheres que coletam, então para coletar buriti não tem igual, assim, o buriti coletado pelo chavante não tem igual, pelas chavantes, né. E eu coletava o buriti, colocava na cesta delas, aí elas pegavam e tiravam o meu buriti. Aí eu pegava de novo, colocava, aí elas pegavam e jogavam fora. Eu falei, mas rapaz, que é isso, cara? Eu, no meu todo conhecimento, assim, eu estou escolhendo as melhores sementes. Aí eu comecei a olhar no chão, assim, selecionar, né? Começaram a me provocar, assim, falei, não, eu vou ser melhor, né? Aí eu selecionava, olhava, não tinha bicho, não tinha nada, eu colocava na cesta, elas jogavam fora. Aí eu, porra, estão me zoando. Aí depois um menininho foi me dizer, ele não falava português, falava algumas palavras. Aí ele falou assim, ruim. Ele só olhou para mim e falou assim, ruim. Aí eu, mas tá ruim? Aí ele, ruim, ruim. Aí eu comecei a olhar na cesta a cor da semente que elas pegavam. Pela cor de fora, elas viam o que estava xoxo ou não. O que não tinha embrião, pela cor. E as minhas eram as mais escuras, sabe? Claramente era ruim, assim, horrível. Aí eu comecei agora calma aí, né? Aí eu comecei a pegar do chão e joguei na cesta, ela olhou, ela só olhou assim. Aí ficou, entendeu? Aí eu fui jogando. Aí foi uma troca, assim, fantástica lá no Xingu. Eu aprendi muito com as comunidades indígenas, né? O buriti coletado por eles da ligação ancestral, né? O cacique, ele trouxe essa questão. Semente para vocês pode ser tudo, mas para a gente é uma deusa, né? É um deus, para a gente é um respeito que a gente tem por isso. A semente nos permite manter um território, ele falou. Porque na legislação, os indígenas, eles têm que provar que eles usam um território para garantir aquilo na legislação, né? E lá no Xingu, eles estão garantindo o território por causa da atividade de coleta de sementes. Então, a coleta de sementes está servindo para eles
como uma forma de conquista de território, marcar território, né? Então, vai muito além, né? A semente, ela vai muito além do que a gente consegue entender, assim, a gente branco da cidade, né? Do nosso local de privilégio, né? Ela tem uma conexão que é de vida mesmo, é um impacto que é só quem trabalha que vai vendo, né? Outra coisa que eu fiquei em dúvida, eles comercializam as espécies separadamente ou também comercializam muvuca? Não, é tudo separadamente. Todas as espécies, elas são entregues beneficiadas, então a gente tem um padrão de olhar a qualidade daquela semente, né? E eu sou bem rigorosa quanto a isso, porque eu tenho uma ideia, né, de parceria com os coletores, que eles não podem me ver como uma mãe, assim, eu não sou uma mãe, né? Eu sou uma parceira. Então a gente tem uma responsabilidade de mercado, né? Então eu evito a gente troca muito, mas se o lote foi coletado verde, eu falo, ó, foi coletado verde, vamos aprender no próximo, né? Foi coletada semente xoxa, vamos aprender. Então é sempre uma troca muito grande, né? Mas eles entregam as sementes separadas por espécie. Está aqui um primeiro desafio, por espécie, e todas beneficiadas. Os sacos são identificados com o nome do coletor, quantidade e variedade. Variedade eles entendem mais que espécie, né? Só que aqui tem um ponto, né? Quando a gente chega no norte de Mambaí e fala assim, coleta araticum, eu não sei se vocês conhecem araticum, é uma espécie nativa do Cerrado. Coleta araticum, a Dona Santa ela não entende, ela não sabe o que é araticum. E quando eu falo para ela, coleta cascudo, aí ela fala, ah, sim. Então é aqui aquela velha problemática do nome popular. Então, hoje, além de saber os científicos, que para mim era muito mais fácil por vir da academia, a gente teve que mergulhar aí nos populares de norte a sul, entendeu? Hoje eu sei que se eu chegar no nordeste do Goiás e falar araticum, não existe, é cascudo. Se eu chegar em Minas e falar cascudo, não existe, é araticum. Se eu chegar mais para o sudeste do Goiás e falar araticum, não é marolo, entendeu? Então, essa nomenclatura, além disso, tem toda a questão de, assim, a maioria dos coletores e coletoras são analfabetos, né? Então, eles precisam de ajuda para escrever nos sacos, para mandar a lista para mim do que eles coletaram. Então, tem sido essencial o envolvimento dos jovens nisso. Eles precisam me garantir que aquela espécie é aquela espécie. Então, eu preciso de essicata. Então, vocês imaginam eu ensinar para eles o que é essicata. Eu não sei se todos os alunos sabem, né? Mas é uma coleta botânica, né? Um galho. Então, você imagina eu ensinar isso para eles pelo celular, mandando áudio. Porque eu não tenho como ir, né? Às vezes eu até vou, eu até tenho muito esse costume de ir visitar, porque eles têm um carinho, né? Uma necessidade assim, vem acampar com a gente, vem coletar com a gente. E alguns realmente viraram da minha família, assim, viraram pessoas muito próximas, né? São amigos que eu vou passar férias, né, com eles. Então, vocês imaginam ensinar tudo isso da nossa vida acadêmica por celular, por áudio, por uma senhora analfabeta? Hoje ainda tem esse recurso, né, Bárbara? Mas mandar o áudio pelo celular até, sei lá, 8 anos atrás não tinha muito, né? Não existia o WhatsApp, não existia. Mas você imagina que é um desafio, sabia, Lívia? Porque a Dona Santa ela aprendeu a mexer no celular esse ano. Então, antes, como é que ela fazia? Ela ia para uma vizinha, a vizinha alfabetizada. Ela ia na vizinha, a vizinha me passava tudo. Aí eu respondia para a vizinha ia na casa dela, né? No início, ela tinha vergonha de falar para mim, né? Ela falava que não juntava letra, né? Ela falava assim, eu não junto letra. E depois eu fui conversando, fui ganhando aquela confiança. E aí eu ensinei para ela, ela tinha uma resistência do celular, os filhos tentavam ensinar e ela falava, não quero, não quero. E a gente começou a conversar, e ela conseguiu, eu falei, a senhora consegue, Dona Santa, não é não juntar letra que te limita nisso, isso não é uma limitação para a senhora consegue aprender. E eu ensinei, ela foi lá, e hoje é áudio, minha filha, acho que é uns 150 por dia, se ela só manda áudio, né, não tem a escrita. Então a gente muda a nossa forma de ver a vida, né, gente, porque é tudo oral, né, você volta para a oralidade, né, então com as comunidades quilombolas, com os assentados da reforma agrária,
a gente voltou para a oralidade. Tudo para eles é oral, eles têm memória muito boa, né? Dona Santa, ela grava tudo porque ela não vai ler, né? Então ela grava na memória. Então ela fala, não, mas você falou num áudio que era R$ 80 o quilo. E eu acredito, porque eu confio mais na memória dela do que na minha, né? Então, é uma reconstrução, né? De vida, assim, de possibilidades. Mas hoje, as muvucas, quem monta, só para terminar de falar da pergunta, né? É o cliente. Eles mandam para a gente uma lista de quantidades, a gente manda para eles, entrega as sementes por correio, né? Hoje, em qualquer lugar do Brasil, sempre tentando ver a questão de região, então a gente aproxima o coletor da região que aquela pessoa quer. Hoje a gente tem um contato muito grande de coletores pelo Brasil. Então, essa pessoa que monta a muvuca dela, né? Então, a gente entrega tudo individualizado. A professora está perguntando. Todos sabem o que é uma muvuca? Se alguém quiser. tinha falado, Eu né? já Acho vi. que em outra aula. Por conta da rede Semente Xingu, que eu já vi. Massa, é isso mesmo. O que é, então? Oh. Ops! Agora é contigo, Vitor. Nossa, agora me apertou. Bom, o que eu sei são várias sementes de espécie, né? Que eles juntam uma mistura. Não sei explicar a mistura, mas acho que tem areia, tem algumas coisas assim. Sei lá, vira uma mistura de várias espécies que daí semeiam elas e tem a possibilidade de nascer várias espécies dali. O que eu sei é mais ou menos isso. É um mix de sementes, isso mesmo. É isso aí, Vitor. Muvuca é a mistura, né? Semeadura direta é a técnica. Então, a gente costuma... Ainda ocorre, às vezes, uma troca desses termos, né? Mas muvuca é exatamente isso. É você reunir num conjunto várias espécies ali de hábitos diferentes, em proporções diferentes, para você garantir uma entrada inicial de uma possibilidade de várias espécies crescerem e chegarem no que é o clímax ali, né, daquele ambiente. Junto a essas sementes, como você tem sementes que são muito pequenas e sementes que são muito grandes, se você misturar tudo dentro de um saco, a tendência é, na medida que você for jogando, as pequenas vão para o fundo e as grandes vêm na sua mão. Então, se você for semear, sei lá, um mandiocão com um pequi, a sua mão vai pegar o pequi. Então, no início, você vai semear só pequi e no final você vai semear mandiocão. Então, isso não é bom. Como que a gente faz para homogeneizar essa mistura? Você coloca um material que é para preencher os buracos e tornar tudo mais igual, que é a areia, entendeu? Então, a areia, ela possibilita um mix muito mais homogêneo na hora de semear. Pode ser areia. Eu uso, geralmente, a terra do local. Onde eu vou semear para não ter que carregar areia, né? A areia pesa para caramba. Então, eu uso a terra do local, você mistura. Eu, geralmente, coloco um pouco de água. Para algumas sementes, eu deixo aquilo ali, porque elas já começam a entumecer, né? Elas enchem de água e já ficam no ponto da germinação. Aí, quando você pega na mãozada, você distribui de forma mais homogênea na área, entendeu? Isso para arbóreas. Para capim, vocês imaginam, né? Que os nossos campos nativos, eles têm árvores, né, nas matas, e savanas e campos têm outros tipos de hábitos, né? Que a gente também tem que priorizar na nossa semeadura, para cerrado, principalmente. E para o pampa também, né? Que é completamente campestre. Alguém levantou a mão. Gente, sou eu. Eu acho que a gente está com mais perguntas, professora está com mais perguntas que os alunos, né? Mas aqui, você falou capim, né? Como é que é a precificação da semente? Porque uma coisa é uma semente super levinha, como a do capim, que você vai demorar dias para coletar 1 quilo, né? Outra coisa é uma semente de jatobá, né? Então, essa é uma pergunta. E a outra pergunta que eu tenho é se existe uma saturação no mercado ou o tanto de semente que você tiver, você vende. Né? E aí a capacidade de comercialização da empresa está relacionada à própria capacidade dos coletores. Então, em relação à precificação, Lívia, esse é um dos pontos assim, que mais tem dúvidas, na verdade, porque é um desafio. Né? É um desafio. Porque quando a gente começou, muita gente falou para a gente assim, pega um modelo de alguém que já trabalha com isso. Só que não existia um modelo, entendeu?
Nós somos quase a única empresa particular no ramo das sementes no Brasil. Então, você vai buscar inspiração aonde, né? Então, a gente viu que o quê? De primeira, nós iríamos ser um padrão. Então, a gente iria abrir um mercado, né? Com certeza, aprendemos muito com o Xingu e com a rede de sementes do Cerrado, só que a precificação para eles também era uma dor. Então, como que a gente balizou isso, né? Hoje a gente tem uma série de pesos. Se a espécie tem a matriz fácil de achar ou difícil, o tempo que se percorre para encontrar ela, tempo de coleta, rendimento de coleta, tempo de beneficiamento, rendimento do beneficiamento. Então, esses são os fatores que a gente leva em consideração na precificação. Então, espécies que são difíceis de encontrar, a coleta é 8 horas para render 500 gramas, e o beneficiamento é 5 dias para render 100 gramas, essa é uma espécie que recebe pesos, né? No seu custo inicial, ela parte de um custo que é gasolina, mão de obra, e a isso a gente adiciona os pesos, né? Então, ela vai ser uma espécie cara. Agora, se uma espécie eles coletam em 1 hora 100 quilos, para beneficiar, eles beneficiam de forma no pilão, né? Que é difícil, né? No pilão, mas eles beneficiam 100 quilos em 2 horas, né? E matriz em conta no quintal, aí essa espécie tem outro preço. Então, hoje, nosso preço, ele caminha por aí, sabe? Esse preço, ele é dialogado com os coletores de baixo para cima. Então, por isso que eu sempre converso com os coletores. Vocês têm que entender os custos. Eles têm preguiça de anotar, às vezes, né? Ah, não, fala você o preço. E eu falo para eles, vocês têm que sair da minha mão. Vocês não podem ficar na minha mão. Porque se eu começar a dar o preço, cadê o custo de vocês? Como é que vocês vão saber se vocês estão ganhando ou se vocês estão perdendo tempo? Então, isso é um diálogo há mais de 4 anos, sabe? Então, isso é uma construção diária, assim. Então, hoje eles já conseguem. No início, eu tinha que dar muito mais sugestão. Hoje, eu já pergunto para eles assim, essa espécie aí, quanto que custou para vocês? Eles, Bárbara, 1 quilo dela não vai valer menos de R$300. Porque custou isso, a gente demorou esse tempo, a beneficiar, dá muito trabalho. E eu consigo balizar tudo porque eu também tenho experiência prática, né? Então, a gente consegue entender. E eles têm que entender também, quando a gente começar a mecanizar algumas espécies, isso vai diminuir o preço, mas a gente vai conseguir vender muito mais. Então, eles têm um determinado medo disso, né? O jatobá vale 40 e um dia pode valer 10? Eu falei, se a gente criar uma máquina que beneficia muito mais, é justo que vale mais barato, porque o cliente vai comprar mais, né? Aí eles começam a entender isso quando você traz para a vida deles, né? Vocês vão comprar um saco de feijão, vocês vão plantar milho, né? Vocês vão cuidar da roça, ou vocês vão trabalhar de Uber, qualquer coisa assim. Aí você leva para a realidade e eles entendem. Então é por aí que caminha a precificação. Eu acho que a segunda pergunta foi a capacidade, né, de entrega do mercado. Saturação do mercado. Saturação do mercado. Hoje, o mercado, nós temos muito mais demanda que oferta. Só que essa demanda, ela precisa ser ativada. Ela não é um cliente que ele sabe que ele pode usar semente, porque ele já vem há muitos anos replicando antigas metodologias, né? Então, hoje a gente tem que explicar para esses clientes, converter esses clientes. Isso leva um tempo, a jornada do nosso cliente ela é muito longa, né? Você tem que conversar, você tem que falar que a semente ela pode ser plantada por maquinário, ela é isso, é aquilo, custa, até que eles entendam isso. A partir do momento que eles entendem isso, eles geralmente fazem uma primeira compra para testar, e a partir do teste, eles começam a ser recorrentes, né? Então, a gente trabalha hoje com clientes recorrentes, a grande maioria, de pequenas quantidades a grandes quantidades. A Verde Novo a gente vende de 1 grama até grandes quantidades, até quilos, né? Chegaremos nas toneladas também. Então, mas hoje a gente consegue atender gramas, né? Que é um grande diferencial, assim. Porque enquanto as redes elas conseguem atender as grandes restaurações, a gente também consegue atender o produtor pequeno. Ele quer comprar 1 quilo de jatobá, 1 quilo de mandiocão, né? Então,
A gente trabalha com essa fatia de mercado, assim, para manter não uma sobreposição com os nossos parceiros, né? E conseguir realmente atender a todos. Então, essa capacidade do mercado, ela é grande. Só que é um esforço muito grande de converter esses clientes ainda. Eles precisam ser convencidos. Alguém tinha levantado a mão, Carol? Foi a Carol? Eu tinha levantado a mão, é que chegou uns momentos que eu fiquei meio perdida, eu fiquei na dúvida se você já falou ou não, mas eu vou perguntar de novo para lá. Eu tenho duas dúvidas. Uma é quem são mais ou menos os seus principais clientes, assim, porque eu acho que você deu um foco em mais ou menos em que área você atua, mas eu fiquei meio perdida sobre os seus principais clientes. E a outra é sobre a área que você atua, assim. Eu vi que você falou que atua muito no paisagismo, em restauração e tal. E eu queria perguntar se o mercado de alimentação, por exemplo, seria se vocês têm interesse, se não tem, se é ou se não é um mercado. Meio que conectando, mais ou menos, talvez, esses coletores com, sei lá, talvez o mercado de brotos, por exemplo. Para alimentação. Tá, então, hoje a gente tem... em questão dos clientes, né? Hoje, nossos principais clientes, 33% do nosso faturamento é vindo do paisagismo. Então, o paisagista, ele tem sido um público muito, assim, muito forte. Vou ver de novo. Por quê? Essas sementes para o paisagismo, elas são específicas, são espécies muito pequenas, que a gente entrega quase 1 grama, assim. E a gente consegue atender pedidos específicos, né? Então, por exemplo, tem paisagista que me manda foto e fala assim, Bárbara, para o ano que vem eu quero essa espécie no meu jardim. No jardim dos meus clientes, né? Então, quem assume a coleta do paisagismo ainda sou muito eu, porque eu tenho o know-how da identificação de espécies herbáceas, né? Eu coleto para você. Então, não sei qual que é, não, mas eu quero. Você está vendendo muito bem seu peixe. Menina, eles ficam doidos, assim, os paisagistas, porque como a gente tem parceria com paisagistas, né? Esses paisagistas, eles trazem a linguagem. Então, por exemplo, para dar movimento no jardim, o capim rabo de burro é dourado, balança ao vento. Quando os nossos parceiros paisagistas postam isso no Instagram, no outro dia, todos os paisagistas na nossa rede social. Quero rabo de burro, quero rabo de burro, quero rabo de burro. Porque essa conexão com o lúdico, né, com a arte, com o movimento. Né? Então, esse é um olhar que eu tive que desenvolver. Hoje eu fico com uma fita métrica do lado da minha mesa, porque os paisagistas ainda sou muito eu que atendo, pelo know-how da identificação. Então, aos poucos, agora a Dona Santa está sendo formada nisso, que é a nossa coletora mais antiga. Então, ela já coleta espécies do paisagismo. E eu já tenho confiança nela de falar assim, essa semente é 1 grama que Dona Santa me entrega, mas ela vai ser dividida, aquela 1 grama é para 5 paisagistas, porque 1 grama, às vezes, tem milhões de sementes, né? A depender da espécie. Então, hoje o paisagista, ele representa 30% do nosso público, seguido dos viveristas, pessoal de SAF, que planta agrofloresta, e os restauradores ecológicos, quase por último, e a pesquisa, né? A gente também consegue atender muito pesquisa científica, universidades, porque a gente tem toda a rastreabilidade da semente. Para pesquisa, por exemplo, tem um pessoal de São Paulo, do Instituto de Botânica, que compra para pesquisar. Eles têm que saber o ponto de GPS, a espécie, a data, esses dados para pesquisa, né? Então a gente consegue entregar toda essa rastreabilidade. Mas hoje nosso grande público é o paisagista. Em relação à parte de alimentício, né, que você perguntou, Carolina, já estão surgindo possibilidades de novas parcerias, mas eu sempre falo para os coletores assim, eu tento incentivar neles, eu sou muito feliz no empreendedorismo, né, gente? Vocês conseguem perceber isso, né? Então, sou extremamente realizada, assim, é um local que me fez muito bem, é muito incerto, é uma loucura, vou falar para vocês, assim, é louco. Só que combinou muito com o meu jeito, que já era meio doido mesmo. Então, eu adoro esse local incerto, assim, zona de conforto zero, eu gosto particularmente disso. Então, para os coletores que eu vejo esse tino, que alguns têm, eu falo para eles, eu não tenho, a Verde Novo, ela não tem,
eu não tenho possibilidade de colocar uma Verde Novo Alimentos. Eu prefiro entender um know-how de um grupo de coleta. Eles já comercializam a farinha do jatobá, a polpa do buriti, eles já têm esse know-how, não tem por que eu querer ganhar em cima disso. Então eu sinalizo para eles, ó, tem chance de negócio. Se vocês quiserem modelar, eu ajudo a modelar. E eu apresento o cliente para vocês. Então, é assim que eu tenho caminhado. Mas isso já tem surgido, sabe? Algumas possibilidades de parcerias que eu vou vendendo para os coletores. Por enquanto, dentro da Verde Novo, eu ainda não tenho essa intenção de ter esse braço de alimentos, né? Com produtos do Cerrado, né? Mas já tem pessoas interessadas que eu estou aproximando de alguns coletores que têm essa pegada empreendedora um pouquinho melhor. Acho que é isso, né? Respondi todas? Faltou algum? Eu tenho mais uma pergunta. Obrigada, Assim, porque a gente tem essa questão a procedência da semente é muito importante para garantir a genética de populações, né? Sempre vai favorecer o que é local. E às vezes você pode ter algum cliente que é de outro lugar, que está precisando das sementes, mas que não tem nenhuma rede ali no lugar dele. Já aconteceu de você falar assim, olha, eu não vou te vender porque eu não tenho sementes daí, você vai fazer uma mistura genética muito doida, ou você, né, flexibiliza, ou você entende que o processo, que o resultado final é mais importante do que isso? Como é que você vê essa parte? Você já falou que você busca os coletores locais, né? Mas quando não tem, como é que é? Então, hoje a gente vende, né? A gente entrega, sim, para esses clientes. A gente sempre traz a questão da necessidade, valoração da genética local, incentivamos formação de novos grupos, né? Como a professora trouxe da canga, né? E isso, quando alguém me traz esse repertório, isso já sinaliza na minha cabeça, né? Empreendedora, né? Então, já anoto aqui e deixo a ideia, né? Então, mas hoje a gente entrega, Lívia, porque a gente entende que a gente tem uma necessidade de restauração muito grande, e que se a gente quiser, como o nosso pensamento é de pensar uma solução para um problema, se a gente ficar pensando em muitos problemas, a gente não vai fazer a restauração girar, né, a nível de Brasil. Então, a gente entrega, só que a partir do momento, por exemplo, me ligou um cliente de Tocantins. Aí eu atendi. Na semana seguinte, me liga 4. Aí no mês seguinte me liga 15. O que isso sinaliza para mim? Cara, Tocantins tem que ter um grupo de coleta, porque eu tenho clientes chegando do estado, então eu vou atrás das pessoas, e na verdade hoje a gente nem tem essa postura ativa de ir atrás do coletor, todos chegam para a gente de forma passiva. Então, mas aquilo ali já me sinaliza o quê? Se eu tiver um grupo de coleta ali, eu consigo aproximar do cliente final, melhorar minha logística, meu custo vai lá embaixo, e eu consigo levar impacto para um estado, né? Então, sempre assim, a gente entrega a semente, só que isso entra num hall de estudo de mercado. Aquilo ali vai sinalizando, putz, tem 10 clientes já, eu consigo fazer com que eles sejam recorrentes? Consigo. Então, vou aproximar um grupo de coleta deles, né? Então, a gente tem girado assim. Para o público do paisagismo, isso é muito diferente. O paisagista, ele prioriza o uso das espécies locais. O paisagista, ele pede a minha lista, ele busca na florística dele, do estado dele, próximo da região dele, e ele fala, Bárbara, eu só vou comprar o que tem próximo da minha região. Lembrando que isso não é a genética local, mas pelo menos é uma espécie que ocorre naquele local. Né? Então, a gente ainda atua com algumas imperfeições, né? Mas sempre pensando nessa geração de soluções. Pensa um problema e gera uma solução. Penso mais ou menos por aí. Obrigada. Outras perguntas, pessoal? Eu tenho uma em relação à restauração ecológica. Tipo assim, se você hoje pega uma parte da restauração ecológica, quanto tempo depois você acompanha o desenvolvimento daquelas sementes que estão sendo ali germinadas, enfim, de árvores, nesse sentido? Assim, então, desculpa. Acho que deu para entender. Então, hoje, se a gente pega um projeto de restauração, a gente costuma acompanhar por no mínimo 5 anos, tá? Para o Cerrado, é o mais indicado. Os 2 primeiros anos, a gente parte de um princípio de monitoramentos, sempre
assim que acaba a chuva e no final da seca, porque a gente pega os panoramas extremos, né? No final da chuva, você pega toda a resposta da semeadura à chuva, e no final da seca, você pega toda a resposta dela em relação à seca, que são os dois panoramas contrastantes, né, que a gente tem no Cerrado. E 5 anos é para entrega de indicadores, então a gente trabalha com a avaliação da restauração ecológica. O que são indicadores? É você conseguir falar para o órgão ambiental, por exemplo, que no início tinha 0 plântulas por metro quadrado. Depois de 5 anos, nós temos 8 plântulas por metro quadrado. Isso é bom para o órgão ambiental? É ruim para o órgão ambiental? Depende da legislação de cada estado. Entendeu? Cada estado tem as réguas dele, né, para considerar um panorama de restauração. Mas essa é a entrega de indicadores. A gente fala em relação a espécies, em relação à riqueza, abundância, né, tamanho dos indivíduos arbóreos, se eles estão menores que 30, se eles estão entre 30 e 2 metros, né? Então, mas essa avaliação é em média aí por 5 anos. Eu gosto muito de aprender, né? Então, eu sempre falo assim, onde eu entro com um projeto, meio que a gente fica... Eu gosto muito de aprender e eu faço amizade muito rápido, então você imagina. De todos os clientes, eu fico muito amiga. Então, eu acabo acompanhando as áreas por mais de 5 anos, né? Porque eu quero aprender sobre aquela espécie para vender muito melhor a restauração. Mas o nosso acompanhamento formal, 5 anos. Entendi. É que eu fiquei pensando que umas têm desenvolvimento muito mais rápido, outras mais lentos. Varia muito, né? Varia demais. Mas depois, no Cerrado, depois da segunda chuva, quando você já tem elas bem estabelecidas, elas vão, assim, para morrer, só se for uma queimada, um evento muito, assim, sabe? Depois de 2 anos, você já consegue falar assim, nossa, essa área ela está seguindo um rumo que é muito bom, porque as espécies elas já estão estabelecidas, né? Elas já estão num panorama, uma raiz profunda, sendo bem nutridas, né? Então elas pode estar pequenininha, né, gente? Porque no Cerrado, pequi 1 ano, pequi 2 anos, pequi 3 anos, pequi 10 anos, 10 anos. O crescimento delas é lento, né? Porque é para baixo o crescimento. Né? Então a expectativa do cliente também tem que ser bem real, assim. Em 5 anos a gente não vai ter um pequizeiro de 15 metros, entendeu? Não é assim. Mas você vai ter um sistema radicular, se a gente pudesse ver para baixo, você com certeza ficaria bem feliz, né? Então, essa expectativa também tem que ser alinhada muito bem com cada cliente. Né? Legal, valeu. Que isso. Bom, pessoal, não sei se vocês estão com essa sensação assim, de não querer deixar a Bárbara embora. Mas a gente costuma... Eu queria fazer só mais uma pergunta, Lívia. Manda, Iago. Eu perdi só um pedaço, mas eu acho não sei se falou, Bárbara. Eu queria saber assim quanto tempo demorou da ideia até você falar assim, nossa, agora tá legal, tá rodando, já tá assim, não autossuficiente, né? Porque não tem como ser autossuficiente, mas já dá para pagar as contas, já dá para tirar um para mim. Tipo assim, quanto tempo demorou esse processo? Massa, Iago, aí eu já reconheço um empreendedor, viu? Isso é pergunta de... não o conheço, mas o Tino, né? Então... Estamos aí na luta. Reconheço. Então, a Verde Novo, desde que ela nasceu, né, para ela começar a ter... Qual que foi a minha estratégia no início? Né? Trazer um pouquinho em relação à estratégia de mercado mesmo. Foi conversar com todo mundo, assim. Eu era conhecida nos congressos como a menina da semente, assim. Em qualquer congresso do Brasil, eu estava. E eu sempre levantava a mão, porque eu precisava ser vista. Bem estratégico. E porque eu queria me conectar com os principais atores. Eu precisava entender o que o mercado queria. Por que a gente não conseguia ter a restauração ecológica gerando renda, a semente nativa? O que acontecia que isso não girava de uma forma ampla no Brasil? É por conta disso. Eu queria entender o que era isso para ajudar a solucionar aquele problema.
Então, estrategicamente, nos primeiros anos da Verde Novo, eu estive em praticamente tudo. Eu fiz conexão com a rede de sementes do Xingu, bati na porta da rede de sementes do Cerrado. Então, é aquela típica frase, né? Você tem que colocar, gastar a sola do sapato, né? Fui na rede de sementes do Cerrado, eu lembro do dia que eu bati lá, eu falei, conheci a moça, falei, tudo bom? Meu nome é Bárbara, eu estou querendo trabalhar com semente. O que vocês estão precisando? Eu falei assim. E o povo falou, é doida, né? É doida. E manda embora, né? E aí eu sentei com a diretora, falei, não, Irma, eu estou querendo saber o que vocês estão precisando, porque eu quero ajudar. Eu não vou cobrar nada. eu quero ajudar. Então, e foi daí que começou, né? Nos congressos eu comecei a provocar, comecei a levantar a mão. E onde eu levantava a mão era isso. Nossa, lá vem a menina das sementes. Me conectei com a Embrapa, com todo mundo, todo mundo. Isso foi uma loucura no início, mas isso me abriu muitas portas de network, né? Então, eu comecei a colocar Verde Novo para rodar, fui para o campo coletar, coloquei essas sementes no mercado, entendi como é que os clientes recebiam aquilo. Aí os primeiros clientes chegaram e falaram assim, embala que eu quero. Aí eu embalava e vendia. Aí eles falavam, eu quero 60 quilos de pequi. Aí eu não tinha pequi. Aí eu ia para o campo coletar pequi. Putz, só tem em janeiro pequi. Caralho, eu tenho que ter... Caraca, eu falei. Caraca, eu tenho que ter um calendário de coleta. Nossa, o cliente, ele não entende muito. Ele quer barbatimão em janeiro. Barbatimão só tem em julho. Como é que eu faço isso, meu pai eterno? Mas tudo girando, entendeu? Aí, com o tempo, eu consegui... Quando tudo estava girando, ao final do primeiro ano, eu tive um cliente que ele chegou e falou assim, Bárbara, o que você tem em estoque? Eu lembro direitinho, eu tinha 53 quilos de semente, de umas 30 espécies. Ele falou assim, Bárbara, embala tudo que eu quero comprar. Ao final do primeiro ano. Olha que massa, hein? Eu falei, embala tudo. Aí ali eu fiquei, primeiro, preocupação, né? Ele ia acabar com o meu estoque. Como é que eu ia atender os outros clientes, entendeu? Então eu falei, putz, eu não tenho estoque. Aí eu falei para ele, olha, eu não posso te vender tudo, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma recorrência. A cada ano eu vou te entregar, porque eu sei que você precisa de recorrência para a sua produção de mudas. Então eu vou te entregar com recorrência. Aí ele fechado. Você me entrega um tanto esse ano, me ajuda a organizar minha produção, porque eles não sabiam a época de produção, né? Como produzir. Eu tinha um know-how da Embrapa e fui fazendo isso, né? Então, com o tempo eu comecei a organizar, aí comecei a gerar os coletores, aí organizei os coletores, aí organizando processos, né? Aí agora a gente está numa etapa de organizar a comunicação, eu preciso de uma ajuda na comunicação, então agora a gente tem uma empresa que cuida da comunicação. Tudo aos poucos, sabe? No meio da bagunça, você vai meio que juntando as peças amarelas. Coloca as peças amarelas, coloca as peças vermelhas. Meu Deus do céu, tem uma laranja no meio das vermelhas. Né? Eu acredito nesse movimento de fazer as coisas girar no caminhar. Né? Então, respondendo diretamente a sua pergunta agora, Iago, o nosso break-even que a gente fala, que é um termo do empreendedorismo, mas eu vou explicar para vocês, é onde a gente alcançou o ponto de equilíbrio, né? As nossas despesas, elas começaram a ser pagas pela receita, né? Foi com 3 anos que a nossa atividade ela começou a ser positiva. Foi depois de 3 anos. Até 3 anos era cheque especial e vendendo almoço para comer a janta, né? Entendi. Mas foi 3 anos o nosso break-even. E agora, durante a pandemia, nós tivemos um crescimento de 50%. A pandemia, ela auxiliou, nós tivemos 7 projetos de restauração aprovados e mais 8 coletores novos, né? E os coletores, 90% dos coletores durante a pandemia, eles tiveram a semente como renda principal, porque eles foram demitidos. Devido à pandemia, eles foram demitidos. Então, antes a semente era complementar, era uma renda complementar da família. Durante a pandemia, ela foi uma renda principal. Então, durante a pandemia, o que a gente viu? Os coletores ligaram e falaram, Bárbara, se vocês caírem, a gente cai. A gente vai passar fome. Porque a gente só tem a semente. E graças, né, a Deus, né, o que aconteceu do outro lado foi o quê? As pessoas ficaram nas suas casas. Quem teve a oportunidade de ir para suas áreas de campo, se conectaram muito com o plantar. Então, a nossa saída de sementes, ela era muito maior na chuva, né, gente? Já que todo mundo está plantando na chuva você vende mais. Durante a pandemia, nós tivemos uma estabilidade durante todo o ano de venda de sementes.
Então, a gente Muito vendeu... interessante. a gente vendeu na seca, né? Então, porque as pessoas estavam sem nada para fazer nas suas fazendas, nas suas chácaras, fazendo jardim, plantando para dar, eles davam semente para os amigos. Putz, as pessoas estão em casa, estão muito ruim da cabeça, né, o psicológico. Vamos dar semente de presente, né? Então, a gente começou a ter uns públicos assim um pouco diferentes, essa pegada de ajuda mesmo. Então, é esse o panorama, sabe? Agora, daqui para frente, o que a gente quer? A gente quer estruturar muito melhor nosso setor comercial, que é o nosso próximo passo. Nossa postura, nossa posição de mercado, realmente com uma comunicação de impacto muito mais forte. E nos próximos anos é tentar levantar um pouquinho a questão que a Lívia trouxe, que é de ter um modelo de negócio que ele se replique em outros lugares do Brasil, né? Então, que é realmente o sentido do que é ser startup, né? Que é ter um modelo de negócio replicável e escalonável, para a gente impactar mais coletores e coletoras e as pessoas não terem mais um problema. Eu não planto porque eu não tenho semente. Isso não pode ser mais uma realidade, né? Muito Então, top, Bárbara. Parabéns pelo seu trabalho e pela empresa. é isso, Muito legal. Obrigadão. E vocês estão levando muita gente junto, né? Quantas pessoas que tem na empresa hoje? Hoje nós somos uma equipe enxuta, né, Lívia? Que a gente trabalha com esse pensamento do enxuto, no sentido de não tem recurso no início, né? Então você tem que ser enxuto, então você organiza muito bem os processos para girar muito rápido. E agora a gente está no momento realmente de trazer pessoas para a gente, né? Então hoje nós somos 4, uma engenheira ambiental, um gestor e uma gestora, e eu, que sou bióloga, mais as 21 coletoras e coletores, mais uma pessoa do design, uma da comunicação, e agora juntando aí, fazendo parcerias, né? Agora a gente vai ter um trabalho na Chapada dos Veadeiros, que vai ser um trabalho bem grande, assim, de restauração. Então, a gente vai ter a ajuda aí de um pessoal de um instituto de comunicação, bem forte ao nosso lado também. Então, já tivemos estagiários, né, voluntários. Então, tem muita conexão, né? E a ideia agora realmente é estruturar um setor de comercial que talvez venha a juntar aí mais 2 pessoas, talvez. Só mais uma dúvida. Hoje você ainda controla seu estoque ou fica na mão dos coletores, assim, já que você tenta conectar as pessoas mais próximas? Não, a gente controla. A gente controla, Caroline, por quê? Hoje eu preciso saber o que eles estão coletando para a gente ativar o mercado, que a gente chama, né? Então, por exemplo, hoje, Dona Santa me ligou semana passada, falando que encontrou uma espécie de uma zeiréria, né? Como é que é o nome dela? IP felpudo, que o pessoal chama. Ela encontrou uma espécie de zeiréria que está com muita semente. Eu identifiquei a espécie. Ela falou, Bárbara, eu vou coletar uns 5 quilos. Aí eu falei, Dona Santa, coleta pouco, porque é uma espécie que a gente vai experimentar no mercado. Então ela me fala, eu coleto 5. Com essa informação do 5, o que eu faço? Eu tenho que ativar a ponta compradora. Porque não adianta eu ter uma espécie sendo coletada e não ter quem compre. Então, eu preciso entender o estoque para conseguir oferecer isso e ativar esse mercado, entendeu? Então, se eles estão coletando quaresmeira, eu vou ligar para os paisagistas e falar, gente, tem quaresmeira, tá chegando, quaresmeira, tá chegando. Acabou a quaresmeira. Gente, tem capim. Aí capim é para restauração, geralmente, né? Grandes quantidades é para restauração. Então eu ligo para os clientes de restauração. Gente, tem capim. Então é assim que funciona. É uma loucura ainda, a gente não tem um sistema fazendo isso, né? Então é loucura. Eu vou ser bem realista com você. É planilha de Excel, não tem. Hoje o que está em sistema é atendimento a cliente, essas coisas a gente está melhorando. Mas muito das coisas ainda é essa conexão louca, assim, né? Entendi. E quais são as suas principais formas de armazenamento? Eu não sei se você chegou a falar. Não, boa pergunta, não falei. Hoje a gente só trabalha
Se alguém não entendeu o que eu vou falar, pode perguntar, tá? Nós temos 2 tipos de espécies. São 3 classificações, na verdade, mas eu vou trazer só 2. São as espécies ortodoxas e as espécies recalcitrantes. Eu vou falar como eu falo para os coletores, tá? Para ser bem simples. Ortodoxas é semente dura. A gente fala, Dona Santa, semente dura, a semente é dura? Recalcitrante, semente mole. Semente mole é o quê? Ela não aguenta ser armazenada. São espécies recalcitrantes ou sementes moles, elas não suportam armazenamento. Por quê? Elas não podem perder água. Se perder água, o mínimo que seja, elas morrem. E a nossa ideia é vender semente, não grão, tá, gente? Tem uma diferença, semente e grão. Semente, ela vai plantar e vai nascer, né? Então, as espécies recalcitrantes são as sementes moles. Devido à dificuldade de armazenamento, nós não trabalhamos com elas. Então, hoje a gente só comercializa semente dura, semente ortodoxa, semente que suporta armazenamento. Isso é uma verdade até certo ponto. Por quê? Eu comecei a ver que semente recalcitrante no mercado era um gargalo. Todo mundo quer uma semente de cagaita, e a semente de cagaita ela morre muito rápido. Eu falei, cara, tem que ter uma solução para isso, né? Aí veio dos coletores isso. Bárbara, a semente de cagaita a gente guarda na areia e planta no ano seguinte. E fica de boa. Aí eu falei, uai, né? Fiz parceria com uma professora da UNB, a gente teve um estudante de TCC, coletamos semente de cagaita, testamos isso. E vimos que ela armazena na areia. Será que isso é uma verdade para todas as espécies? Não sei. Aí, o meu pensamento empreendedora, pensamento ágil, é o quê? Eu vou esperar a pesquisa científica descobrir isso? Vou nada. Vou coletar, coletor? Pode coletar. Eu pago, da vez de novo pago, e se a gente tiver prejuízo, a gente descobriu, entendeu? Coleta, semente recalcitrante e guarda na areia. Vamos plantar no que vem. Algumas nasceram. Então, a gente começou a descobrir que guardar na areia funciona para algumas espécies, né? Então, hoje a gente tem 2 estratégias de saída para as espécies recalcitrantes. Encomenda e pronta entrega. Então, o pessoal me liga na época de ingá. Eu falo, tá aberta, época de coleta de ingá. Os clientes me ligam e eu coleto e falo, olha, eu tenho que te entregar no dia seguinte, em caixa de isopor. Então, eles já se organizam. Bárbara, coleta 3 quilos, me entrega amanhã em tal lugar. Aí eu coleto e já entrego. E as outras sementes a gente envia dentro da areia. Então, ainda são pequenas quantidades, né, porque a areia pesa. Mas ela tem funcionado para sementes de mangaba, que é recalcitrante, sementes de cagaita e sementes de mamacadela. Então, a gente manda na areia. Os clientes têm adorado, assim, eles têm dado um retorno positivo, né? E, inclusive, isso é um ponto também que a gente mantém esse contato muito direto com o cliente, né, gente? Sem medo de errar. Porque eles ligam para a gente muitas vezes e falam assim, Bárbara, não nasceu nada. Porque a gente não tem protocolo de germinação, gente, para as nossas espécies. Não tem. Eu vou esperar desenvolverem isso? Não, eu sou meio apressado, né? Eu não vou esperar, não. Eu vou colocar e eu falo para o cliente. Enquanto isso vai girando, eu faço parceria com a academia. Ou a academia ajuda a gente a descobrir isso. Mas o tempo da academia é de pesquisa, é outro tempo. A gente tem que respeitar isso. Mas enquanto isso, a gente manda para o cliente. Se o cliente teve uma negativa das espécies, ele liga. Bárbara, tal espécie não germinou. Cara, não preocupa. Eu vou mandar para você um lote novo. Aí eu sinalizo no lote que eu mandei para ele, que aquele lote ali, aí falo para Dona Santa, o lote tal não germinou. Será que não é porque a árvore está velha? O capim, será que a mancha de capim não é muito pequenininha? Que a senhora coletou? Bárbara, eu acho que pode ser isso. Vamos mudar? Vamos mudar. Aí o coletor muda, eu mudo, o cliente entende e recebe novas sementes na mão dele, né? Então, o cliente ele ainda é muito amigo, sabe, do processo, muito amigo, assim. Os clientes são uma mão na roda, assim, são essenciais. Essa ia ser minha outra e última pergunta. Como é que A você última, hein, Carol? Nós estamos abusando da Bárbara aqui. Nada, gente, pode perguntar. A última que não sai nunca, né? É aquela famosa, como é que é? A saideira que não sai nunca. Essa ia ser realmente a última, né? Como é que você faz com essa questão de garantir o germinamento das sementes, assim, né? Já que você falou que você controla o lote, então até com os
com os coletores é, tipo, bonitinho, né? Tal lote foi coletado em tal lugar, de tal jeito, com tal forma. Entendi. Legal. Obrigada. Essa germinação hoje, gente, o que a legislação pede, né? Além de tudo isso que eu estou falando para vocês, tem a legislação. A legislação do Brasil, ela é muito aplicada a espécies cultivadas. Então, eu tenho que ter um protocolo de germinação, né? Eu tenho que falar para o cliente que o jatobá germina 80%. Só que o jatobá, deixa eu contar para vocês, você coleta a semente de um jatobá do lado do outro, esse aqui germina 80%, esse daqui não germina nada. Quem tem uma explicação lógica para isso? Não existe, entendeu? Então, talvez gerar protocolos de espécies nativas é uma dificuldade da academia, é uma dificuldade para a legislação entender isso. Então, hoje, a gente tem que se envolver nos grupos de trabalho para fomentar uma nova legislação, e nisso também a gente já se envolveu. Hoje nós estamos nos grupos, né? Está saindo aí uma nova instrução normativa para sementes nativas do Brasil, a Verde Novo está envolvida, porque o legislador não é que ele não queira entender, é porque nunca ninguém começou a trabalhar com semente nativa. Então, ele copiou uma lei que era para semente de soja e aplicou a nativa. Só que a gente tem uma diversidade gigantesca de comportamentos, né? Então, a germinação hoje, a gente entrega a germinação de algumas espécies que a gente faz em parceria com a academia. Então, a academia estuda isso, né? Devolve para a gente os dados, e a gente oferece isso para os clientes. Agora, algumas outras espécies, não. Simplesmente, quem é o meu pesquisador é o cliente. Porque ele planta e ele me ensina. Eu sempre peço para os clientes, principalmente os do paisagismo, né? Porque eles plantam assim, eles conseguem acompanhar o vaso, né? Eles plantam em 50 vasos, eles plantam num jardim de 10 metros quadrados, eles têm tudo desenhadinho, né? Então, eu sempre converso com eles e falo, gente, me ensina, me ensina. Eu ensino vocês a plantar e vocês me ensinam o que essas espécies, o que cresceu, o que não cresceu, como é que elas crescem, como é que é a cara delas, depois que germina. Eu sei lá como é a cara delas, viu? São 180 espécies, eu não sei. Eu reconheço porque, né, sou botânica, assim, reconheço a família, reconheço a nervura, né? Plantou com adubo, a planta gosta de adubo, gosta de irrigação, gosta de sol, gosta de sombra, como é que é isso? Os clientes que são essa ponta, né, de ciência cidadã, sei lá, algum nome parecido com isso, né? Eles que desvendam as coisas e nos contam. Tem uma última pergunta aqui da Rayane que eu acho que é importante, se as sementes são coletadas em propriedades dos coletores, se os coletores detêm as propriedades ou se eles coletam em outras propriedades, áreas públicas, né, enfim. Legal, legal. Vocês estão tocando em pontos bem legais, assim, de trazer, que são questionamentos que engrandecem mesmo. Essa questão do local, área de coleta, é um ponto também que tem tudo a ver com a legislação. Por quê? Aqui em Brasília, eu só consigo coletar no centro da cidade, né? E nunca em unidades de conservação. Só que, para que eu encontre áreas preservadas num centro urbano de Brasília, onde é que eu vou encontrar essas áreas preservadas com espécies nativas? É nas unidades de conservação. E como é que eu, que quero ter acesso a esse material genético, a semente, para favorecer um mercado que precisa plantar, não tenho acesso às unidades de conservação? Isso é um ponto da legislação que já está sendo revisto em alguns estados, né? Por exemplo, no Mato Grosso, no Rio de Janeiro, a gente, com uma carteirinha de coletor, a gente consegue coletar em algumas unidades de conservação de uso sustentável, né? E consegue comercializar essas sementes. Agora, em outros estados, em Brasília, a gente não tem isso, é proibido a nossa entrada, né? Então, isso no contexto urbano, né, gente? Agora vamos lá para a região de Dona Santa, para Mambaí. Como é que funciona em Mambaí? Metade das terras estão dentro de grandes propriedades, então são grandes fazendeiros que detêm metade das terras, né? Dona Santa tem uma terra de 20 hectares, que ela coleta muita coisa dentro da terra dela, mas muitas espécies ela precisa acessar em outras propriedades particulares, ou em beira de estrada, né? Então, beira de estrada ela coleta sem problema algum, só que agora nas fazendas ela precisa de uma autorização do fazendeiro.
Aí, como é que a gente tem feito isso, né? Usa a influência do coletor naquela área, chega nesses fazendeiros realmente de peito aberto e conversa, que quer coletar, quer acessar aquele material, né? Alguns fazendeiros falam, não tem problema nenhum, entra aí. Outros, se eles veem, não, mas vocês estão ganhando dinheiro com isso? Aí eles querem cobrar, né? Então, aí eu falo para a dona Santa que para essas áreas realmente a gente não trabalhar com essa parceria remunerada, porque eu quero priorizar o nosso impacto no vulnerável, na pessoa vulnerável. Então, a sorte é que em Mambaí eles têm muito acesso, assim, como eu disse, o Cerrado é muito preservado lá, e ainda tem muita área fora de unidade de conservação e fora de grandes fazendas, né? Agora, em Brasília eu tenho parceria com 4 fazendeiros, que é uma mão lava a outra, né? Se eles precisam de alguém para atender trilha de educação ambiental, né? Eles me ligam e eu faço sem custo nenhum, e eles me permitem entrar na propriedade deles. Então, em Brasília eu fiz alguns acordos, né? E eles me deixam entrar, assim, viraram amigos também. Mas é uma troca de trabalhos, né? Eles precisam identificar árvores, eu identifico. Precisam de sementes, eu deixo um pouco da parte das sementes que eu coleto, eu deixo para suprir as necessidades deles de produção de mudas. É uma parceria, sabe? Nesse ponto, eu até vou trazer um ponto, assim, bem rapidinho, que foi até um divisor de águas, assim, para ver de novo, que foi o quê? Ano passado não, 2018, eu acho, 2017, 2018. Começaram a entrar em contato comigo muitos fazendeiros, né? Falando assim, Bárbara, eu fiquei sabendo que você compra semente. Aí é mesmo? E como é que é o nome do senhor, né? Eu já sou safa, né? Como é que é o nome do senhor? Ah, seu José, moro em Ipameri. E o senhor tem terra? Aí tem uns 300 hectares. Aí eu já... E se eu planto o quê, né? É para a gente começar a identificar o pequeno, né? Aí se eu planto o quê? Ah, planto milho. Quanto é que o senhor colhe de milho no ano? Ah, coleto 2 bitrem, né? Aí eu já, um bitrem é quase 1 tonelada, né? Então eu já faço as contas, né? Então eu começo a identificar que não é um pequeno agricultor, né? E mesmo, e como é que o senhor quer a parceria? Ah, não, eu fiquei sabendo, e vamos fazer o seguinte: eu coleto, eu te entrego as sementes, e você me paga. Aí eu, não, mas tá bom, aí a relação tá boa aí, mas vamos aprofundar, né? Quem é que vai coletar para o senhor? Ah, não, é porque eu tenho uns peão aqui na fazenda que eles ficam sem fazer nada. Aí vai ser uma atividade para eles, para os peão. Aí eu, não, mas a semente que o senhor vai me passar, o senhor vai pagar quanto para o peão? Aí eles já começam a gaguejar, entendeu? Não, mas eu não tinha pensado nisso. Eu, não, então, né? Não, então eu nunca fecho a porta, né? Eu fico assim, conversando. Mas foi crucial, quando eu comecei a ter esse tipo de contato na Verde Novo, foi crucial a gente ter um ponto de definição. Isso para o empreendedor, para quem quer trabalhar com negócio, ou para qualquer coisa na sua vida, né? Você tem que saber onde é que é o corte, assim. Tem coisa que você pode ser resiliente, tem coisa que tem que ter um corte. E esse ponto foi determinante. Então, foi ali que eu decidi que dentro da Verde Novo, nós só iríamos trabalhar com pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, por mais que o fazendeiro ele me entregasse espécies que os coletores não me entregam, porque ele tem matrizes, por exemplo, de aroeira, ele pode me entregar 60 quilos num mês, ele não tem, ele vai se usar do trabalho de outro, né? E ele vai pagar pouco para esse outro. Então, eu tenho que ter responsabilidade com quem está na ponta. Então, o meu olhar é com quem está na ponta, o coletor. E quem está na outra ponta é o cliente. Esse é o meu olhar. É ser verdadeiro com essas pessoas, né? Então, hoje os coletores, alguns tentam formar articulações de tipo assim, terceirizar o trabalho. Alguns chegam... eles pagam 50 centavos para os outros coletarem e eles me entregam as sementes, né? Mas isso, no primeiro diálogo com os coletores, eu falo para eles que eu não sou a favor disso, eu não apoio essas relações e eu não vou trabalhar com esse tipo de formato. Então, os coletores mesmo, eles já começaram a entender isso. Então, hoje, na nossa rede, isso não existe, né? Porque os coletores, ou eles entregam uns aos outros,
Eles falam, ó, fulano de tal tá pagando 50 centavos. E essa velha relação, realmente. Então, essa relação eu vi que eu ia perder o controle da ponta, entendeu? Eu ia estar sendo boa para alguns e muito ruim para outros. Essas pessoas iam ser exploradas, né? Em troca de 50 centavos. Então, hoje a gente não trabalha com esse arranjo, é contato direto. É contato direto. O coletor que coleta, é o coletor que me entrega e é ele que recebe. E, então, foi um posicionamento, realmente. Alguém colocou aí, é essa palavra que estava me faltando. Foi uma posição, assim, foi uma... pouco resiliente, sim, mas eu cheguei nesse ponto de... eu acho que a gente tinha que ter esse posicionamento para ter um impacto muito genuíno, assim, muito verdadeiro, né? Eu não estou interessada em viver um marketing em cima disso, nenhuma mentira, né? Isso tem que ser verdade para todo mundo. Então, é só para trazer esse posicionamento que eu acho que isso é legal na visão econômica. Bom, eu acho que a gente pode encerrar, porque já tem 2 horas e um pouco mais de 2 horas que a gente está aqui, né? Mas realmente, Bárbara, a vontade é não te deixar embora, porque é uma experiência riquíssima, né? Assim, trazendo um exemplo de uma empresa gerando renda, não somente para si, mas para as comunidades, seguindo princípios, favorecendo a biodiversidade, com uma pegada empreendedora, assim. Então, acho que todos os alunos aqui estão saindo, né, muito inspirados. Vocês querem dar uma palavrinha, gente? Eu estou encantado com o trabalho dela, com a empresa em si. Lindo demais. Nossa, só tenho que parabenizar mesmo. Gratificante esse momento aqui. Foi muito lindo mesmo. Muito obrigado. Obrigada, Vitor. Eu que Sensacional. agradeço. Sensacional, Bárbara. Parabéns e muito grato por compartilhar com a gente. Eu que agradeço, gente, pelo local de fala e pela oportunidade, viu? Essa conexão, ela serve muito mais para mim do que para vocês, com certeza. Eu levo muito mais de vocês em mim do que o contrário. Obrigada. Pra gente também. Eu já estou pensando em possíveis parcerias aqui já. Nossa, sucesso. Oi, deixa aí empreendedor. contar. Muito obrigada. Depois eu te chamo, Bárbara. Beleza, gente. Eu deixei os contatos aí, mas também vocês podem pedir para as professoras, para a Lívia, né? Tem minhas redes sociais, tem tudo. Então eu fico realmente super aberta, assim, para conversar, dialogar, trocar. E obrigado mesmo, eu que agradeço pelo convite, foi ótimo. Nossa, você é muito inspiradora, muito, muito mesmo, parabéns. Obrigada, Rayane. Vocês que são, gente, obrigada. Muito obrigada, viu, Bárbara? Eu acho que você trouxe aqui uma inspiração diferente, além do seu conhecimento com semente, você trouxe essa coisa da inquietude que é típica dos biólogos, né? E assim, abriu, né, seu coração, eu acho que isso é tudo. Então, meus parabéns para você por todo o seu empreendimento e muito sucesso aí, tá? No que a gente puder aqui colaborar, contribuir, sempre conte conosco, tá? Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, Maria. Obrigada. E o que vocês precisarem também, contem comigo, assim. O que eu puder oferecer, eu com certeza ofereço de todo o coração, para a gente crescer junto. Obrigada. Agora a nossa rede aumentou, né? A gente tem um bracinho lá no DF e você tem um bracinho preto. Então, disponha também, tomar um cafezinho aqui para passear na Semana Santa. Eu tô querendo ir por aí, viu? Ah, pois é, quando você vier, dá um toque. Massa. Legal, gente. Passando toda essa loucura de pandemia, vamos combinar aí. Se encontra. Tá bom, muito obrigada, pessoal. Então vamos fazer um intervalo. Obrigada, Bárbara. Até a próxima. Obrigada. Até, gente. Se cuidem por aí, viu? Obrigadão. Até. Até. Muito grato. Vou interromper a gravação aqui.